a gente está tendo uma dificuldade, pelo menos eu tô tendo uma dificuldade e o meu público também, de contratação. Não é incomum pessoas irem com os pais em entrevista. Mentira. Não é incomum encontrar pessoas de 20, 22 anos procurando o primeiro emprego. Se eu não me engano, 49% dos americanos até 30 anos ou mais estão morando com os pais. A pessoa não quer sair de casa, ela tem todos os privilégios para começar e segundo, ela também não consegue, porque o mundo ficou mais caro, as oportunidades estão mais escassas. Eu tenho amigos que até hoje têm 50 anos, eles moram com os pais e eu te diria que se essa pessoa sair de casa, ela morre. Porque a felicidade não vem na resolução daquela meta, ela vem no processo de conquista dela. Se faz tempo que alguém não te chama de louco, tem alguma coisa errada. Você não vai ter outra vida para se conectar com você. Eu joguei tudo pro alto. Falei, eu vou empreender. Buenas, buenas, buenas! Seja bem-vindo a mais um podcast da Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui, para trocar essa ideia com a gente. Então pega uma cadeira, sente-se à mesa, porque a ideia é essa, é trocar uma ideia de bar, bebendo água, mas de bar. A gente for trocar uma ideia como se fosse uma conversa entre amigos, como é a impressão que eu quero sempre trazer para vocês e é o que vocês estão sentindo também pelo feedback que a gente tem recebido. Cara, me senti sentado com vocês trocando essa ideia. E é isso que é importante para a gente, porque é o que a gente está tentando trazer aqui. Uma conversa despretensiosa sobre negócio, sobre vida, sobre mundo corporativo e tudo isso que influencia e traz insights quase que imediatos aí para você, para começar a aplicar no teu negócio quase que imediatamente. Então tamo junto e hoje eu tô com um convidado aqui, cara, uma estrela, o cara é top voice no LinkedIn. O cara é um monstro, eu sigo ele antes mesmo de eu ser o Além do CNPJ. Desde cara, o Clubhouse. Cara, a gente desde trocava uma ideia no Clubhouse, o Clubhouse tava bombando. E cara, é um cara que eu gosto muito do jeito da comunicação dele, mas principalmente das opiniões desse cara. Esse cara é um cara muito sensato, é um cara que... Sou eu mesmo? É você mesmo, cara. Gosto muito do seu... Tô meio assim. Será que ele vai me chamar? Não, e é sério. Cara, eu gosto muito da tua opinião, cara. Gosto muito da mente que você consegue trazer e fazer o download aí na internet. E é por isso, cara, não é à toa, não sou eu só que gosto, não é à toa que você tá onde você tá, porque você consegue, essa sua mente é uma mente que as pessoas querem estar próxima, querem entender, querem estar por perto. Então tô aqui com o Mark Tawil. Cara, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, velho, cara. Que gentileza, papai. Você viu? Vai ser teu primeira filha? Minha primeira filha, cara. Chamado Papai Fresco. Cara, eu já tô babão antes de nascer. É maravilhoso. Eu tive menina primeiro, a Cora, né? Então as pessoas falam assim, ai, quem é o Mark? O Mark é o pai da Cora, pai do Josh e do vira-lata Woody. Aí nas horas vagas, eu sou comunicador. Cara, tua filha tá com quantos anos? 10 anos. 10? E teu 10 filho? Anos. 8. E o vira-lata 11. Não deixa de citar, ele veio antes. Bicho, ele é o mais velho. Ele é o mais velho, é o irmão mais velho. É o irmão mais Se você velho. não citar ele fica chateado. Não, a gente Aliás, ele tá assistindo hoje. Qual é o nome dele? Woody. Woody, tamo junto. Ele tava mexendo no airfryer pra sair. Tá assistindo. Você fala de pet, cara. A gente também, cara, tem uma pet. É maravilhoso. Que é a Glassie. E é nossa filha ela real. Ela fica escutando a barriga da sua esposa? Cara, você acredita que ela já começou a se ligar que ela tá grávida? É. Bom, cheira com 9 meses também, cheira né? a barriga. Se não se ligasse agora, ia se ligar quando? Mas eu não sabia que cachorro se ligava. Vou te dar um toque. Quando vocês estiverem no hospital, quando a Estela nascer, traz uma fraldinha dela para ela cheirar em casa antes de chegar. Porque ela já meio que se acostuma com o cheiro, sabe? Caraca. Assim? Porque às vezes ele pode ficar deprimido, o cachorro. Ele não fica nervoso. Ele pode ficar nervoso, não é o caso de vocês. Sim. Mas às vezes ele se sente meio de escanteio por um tempo. Então traz uma fraldinha, tenta deixar... Porque ela é o centro das atenções. É lógico, não. Sou eu, a Raicinha tempo, e a Glassie. Aí daqui a pouco a Estela chega, chorando, a Raíssa dando uma atenção pra ela. Não, é assim. Raíssa, como chama a cachorra? Glassie, Estela e Felipe. Nessa ordem. Aliás, Glassie não. Estela antes da Glassie. Mas assim, Felipe, você vai... Escanteio total. Além do CNPJ, você vai... além do CPF. Além do CPF. E é isso, cara. Algumas pessoas falam assim pra mim, Felipe, no primeiro mês, cara, você tem que cuidar da Raíssa, porque ela que vai sofrer o perrengue, porque a Estela só vai querer ela. Super. E tal. Primeiro mês. Até o quarto mês, pelo menos, é isso, né? E ela nem sabe quem é o pai. Não sabe. Não sabe. E quando o meu nasceu, quando a Cora nasceu, 10 anos atrás, e a gente tinha acabado de adotar o Woody, fazia 1 ano, né? Eu tava casado na época. E aí o Woody era tipo filho mesmo. Filho. Então, quando chegou a Cora, e a Cora não interagia comigo,
O que eu fiz? Comecei a dar bola pro Woody, pra ele não ficar triste. Sim. Então, uma vez eu virei pra minha ex-mulher e falei, olha... Então, minha mulher, né? Falei, olha, eu demorei 4 meses, né, pra interagir com a Cora. Ela falou, não, você demorou 8, mas tudo bem. Assim, eu demorei pra interagir com a minha filha. Mas é maravilhoso. E aí a criança demora pra entender, né, que o pai é... Acho que assim, a partir do 3º pro 4º mês, a criança já tá mais esperta. E mais do que isso, ela tá sorridente. Então é mais Aquela gostoso. fase gostosa. O começo é muito chato, desculpa. Não, mas é mesmo, tá todo mundo muito falando. chato. Tá todo mundo falando pra gente se preparando. Não, já. assim, e não é que é chato pro homem só, é cansativo pra caramba pra mulher. A mulher para de trabalhar, a mulher produz um pouco, depois tem que parar, é super cansativo. Então, assim, é realmente um momento desafiador, vamos chamar assim, com a educação. Sim, sim. Mas eu acho muito chato trocar fralda. Não, Nunca gostei, tá? E a criança não interage, ela só tava sobrevivendo. Não, zero. Ela é mole, pequena. Você tem que tomar hiper cuidado, porque, cara, qualquer coisa realmente pode machucar e tal. E aí você tem esse lance de não interagir. Ela só quer a mãe pra mamar. E tá tudo bem. É. Depois, quando começa... é maravilhoso. Ela te olha, sorri. E aí, e pai com menina é assim. O menino não transforma o pai. Tanto. A menina, sim. É mesmo? É, a menina, sim. Porque, assim, se você vive a vida toda, você é menino. Claro que... Não tô nem entrando na questão de gênero, mas vamos dizer, um menino que gosta de azul, que brinca de carrinho, normal. Normal não, tô dizendo assim, nessa questão, vamos pegar uma o coisa... padrão. O padrão, exatamente, padrão. Se você pega esse menino padrão, que cresceu numa sociedade machista, como é a brasileira, Exato. com uma televisão dos anos 90, depois dos anos 2000, que tinha um monte de putaria... E blá, blá, blá. Você vai com a escutando gente crescendo seu tio, assistindo. Com a gente crescendo assistindo. É o Banheira Tchan. do Gugu. Banheira do Gugu, é o Tchan, bunda na cara e tal. Isso aí. Hoje acho que é até pior, né? Você escuta os funks de hoje, Exato. é terrível. E depende do TikTok, cara. Que você eu segue. escutei um muito bonito outro dia, que acho que a letra é legal. É senta, 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 senta. Então, assim, se você cresceu nesse nicho, você vai ser machista, não tem como. Exato. E aí, quando você tem uma filha, ela vem para quebrar esse paradigma. Ela vem para adoçar a tua vida, ela vem para te mostrar um outro lado. E aí você começa a ver que um monte de brincadeira que você fez não era brincadeira, que um monte de comentário que você fez sobre a filha dos outros não era para ter feito, e você começa a se reeducar. Fiquei até arrepiado agora. Cara, mas Então, é real. Eu acho que é isso. Não, eu já resgatei várias coisas que já foram maravilhoso. faladas e eu falo, putz, se falasse da Estela, não ia ser bom não. E exatamente. Aí você para com essas bobagens. Quando um amigo tem filho, você fala, você virou, como é que é, fornecedor. Que é o tipo de brincadeira de E é o churrasco. que eu mais ouço. Tiozão do churrasco. Fala assim, Mas, não, cara, você vai ter menina aí, virou fornecedor. hein? então, mas aí agora que você começa a conviver com o universo feminino, principalmente uma menina, é maravilhoso. Cara, é maravilhoso. Porque assim, a gente não teve essa educação. A gente não sabe o que é. Você ter que arrumar o cabelo delas de ir pra escola, você tem que pentear, comprar calcinha, sabe? É muito delicioso. Eu tô numa fase agora com ela, que ela tem 10 anos, ela tá na fase da maquiagem. Olha que legal. Então, assim, cara, ela fica vendo os tutoriais. Ela, quer um selador. Não sei o que lá. É muito gostoso. Que da cara. hora, É que delicioso. Você vai ter Que massa, mano. ótimos momentos. E eu tô Por super que animado, chama cara. Estela? Cara, a gente... Na verdade, minha esposa que escolheu, eu adorei. A gente a nossa ideia era Tenho Estela várias amigas, ou eu tenho Thomas. tia também. De Estela? Estela. É mesmo? É. A Estela é S-T-E-L-L-A. Exatamente, minha tia. Nossa, que legal, cara. Tem várias Estelas. A Raíssa, quando ela falou, o que você acha de Estela? Eu falo, gosto. É bonito. Sabe é quando bonito, pega? Eu bonito. gosto. E Thomas, aí ia ser Thomas Thomas, é bonito se fosse homem, mas... Eu acho bonito, Thomas. Veio Estelinha. A Estelinha. É muito legal isso, né? Veio pra Você nossa sabe que vida. o nome de homem é mais fácil. Qual que é? Não, o nome de homem é mais difícil. É mesmo? Porque você começa a lembrar de pessoas que você não gosta. Então o cara fala, como é que ele chama? Chama tanto. Não vou nem falar aqui, Sim, né? sim. Chama tanto. Não, mas esse aí conheço. Já conheço. Era Nossa, um não. babaca na escola, não vai dar. E mulher é sempre nome de atriz. Exato. É muito mais fácil. É verdade. Cara. É verdade. Cara, Estela, cara, eu acho que eu não conheço nenhuma Estela. Nossa, conheço várias. É mesmo? Tenho amigas, tenho tia. Talvez na comunidade judaica seja um pouco mais Seja mais fácil, fácil. né? Mas é bem legal. Tem uma tia irmã do meu pai, chama Estela. Caramba, que legal, cara. Não sabia. Aí você fala pro cara assim, né? Por que Estela? Aí o machão fala assim, Estela Artois, né, pô? Nome de cerveja. Então... Pode crer. Não, cara, eu não sei se a Raíssa teve um significado assim, mas ela apresentou os nomes. Cara, pegou, sabe? Legal. Sabe? E é universal, né? Funciona universal. bem. Em 2014, eu integrei uma campanha para chamar a bola da Copa de 2014 de Gorduchinha, em homenagem ao Osmar Santos. Quem me chamou foi o Delém Bueno, que aliás é um cara incrível que você pode chamar aqui. Ele trabalha hoje com Out of Home,
que são Sim. aquelas telas. Telas, tipo Elemídia e tal. Não posso falar porque ele trabalha na concorrência. Então eu não falei nem o nome. Ele trabalha na Neo H. E aí o legal do Delem é que ele quis homenagear o Osmar Santos 10 anos atrás. E uma das coisas que pegaram é que quando você fala gorduchinha, o americano não sabe falar. Gorduchinha, sabe assim? Fica horrível. Fica horrível. Então, esse é um problema. E quando você tem um nome universal, que eu também quis dar para meus filhos, Sim. Cora e Josh. Funciona em tudo. Tudo bem que Jorge, muita gente chama de Jorge, coitado. Mas assim, fica uma coisa, você pode escrever em qualquer idioma, tal. Senão fica meio difícil. às vezes. Difícil. O Thomas também. Thomas também. Se o segundo vier um menininho, Legal. se for menina, a gente não sabe nem o segundo nome ainda. Ah, mas menino, tô te falando, é mais fácil. É mais Tudo fácil. isso é patrocinadora? Tudo isso é patrocinador. Que beleza, Você viu? A hein? galera tá apoiando o Caramba. projeto, cara. Isso é bom. Ô Mark, mas, cara, antes de a gente começar e falar de inúmeros assuntos que eu quero abordar contigo hoje, cara, eu queria conhecer o Marquinho. O Marquinho. Marquinho, sabe? Chamado Marquinho Paz e Amor. Marquinho, mas, cara, da onde você veio? Quais são as suas referências? Sim. Teu pai, tua mãe? Sim. Onde você nasceu? Como que foi? Se você tinha irmãos? Como que foi essa Tinha, não estruturação? tenho, né? Tem, Vai né? matar minha irmã. Se eu tinha irmão, tô do pé. E como que Cheguei foi lá isso aí? fora, o cara já me chamou de senhor. Né? Só quer uma água. Não, cara, o Mark tava falando da idade dele aqui, eu não acreditei, cara. Pelo amor de Deus, cara, você tá conservadaço, hein, mano? Tô tentando. Você tá conservadaço. Mas, mano, então como que foi as tuas referências pra você chegar até a vida adulta, assim, cara? Cara, as referências que a gente tem, e você também tem, quem é nosso primeiro influenciador? Nosso pai. Exatamente. E nossa mãe. Então, assim, eu fui muito influenciado pelos meus pais, sou até hoje. E meu pai era um cara tipo eu, assim, era mais expansivo, brincalhão, embora ele fosse muito na dele também. Ele era um cara que gostava de fazer os outros rirem, gostava de deixar todo mundo à vontade. Minha mãe já tem um outro gênio, já tem um outro estilo. Precisa fazer essa cara, ela é legal, tá? Não, minha mãe já tem outro gênio, ele... Eu sei. Posso imaginar. Não, coitada, ela é uma Ela é o pessoa quê? Ela é boa. introspectiva, não? Não, mas Não? é um pouco mais, mas meio nervosa. Mãe, Brava, né? Brava. Então, assim, e aí eu tive um referente. Meu pai trabalhava com moda, então ele era um cara que sempre estava Que nos legal. lugares, sabe assim? Que massa. Aparecia na televisão. Que é um pouco do que eu tô vivendo hoje com os meus filhos. Tô na eletromídia, por exemplo. Eu sei, cara, eu te né? vejo direto no meu elevador, cara. É engraçado. Falei então, pra minha esposa, a gente tava descendo ontem. A gente tava descendo ontem pra dar uma volta lá no quarteirão, lá com a Glass. Aí apareceu, eu falei, vou ver o Marco amanhã, cara, tá aqui na TV. porque é engraçado porque assim, as crianças olham, é como se fosse um novo tipo de televisão, né? Você tem uma mídia assim, na academia, no aeroporto, no prédio comercial, no prédio residencial, a pessoa te vê às vezes mais do que ela assistiria você na televisão. Cara, eu te vejo direto, não sei se eu não sei qual é a repetição, né? Cada 10 segundos, mas tem muita gente. Acho que é... Cara, eu vejo você direto. Você tá com uma frequência alta lá, porque, Eu cara... nunca me vi em Congonhas. Já dormi em Congonhas, porque eu perdi o mesmo? voo. E nunca me vi lá. Cara, no meu elevador eu te vejo direto. É mesmo? Direto. Que legal. Massa. Então, assim, primeiros influenciadores, pai e mãe. Eu tenho uma irmã, um pouco mais nova, chamada Léa. Ela tem 47, eu tenho 50. Acho que ela vai fazer 48 em maio. Acho que é isso. E... família muito unida, família muito próxima, que gosta de cachorro. Meu pai nasceu no Líbano, Caramba. em Beirute. Legal. E minha mãe nasceu no Cairo, no Egito. E se conheceram no Brasil? Se conheceram na França. Se conheceram na Foram para a França, se conheceram depois de adultos e tal, se casaram e vieram para o Brasil, que meu pai teve uma oferta de emprego. Que legal. Assim que ele chegou aqui, em 73, eu nasci. Então, eu nasci aqui já, 50 anos atrás. Mas todas as minhas referências sempre ficaram entre a França e o Brasil, onde mora toda a família da minha mãe. E quando eu era pequeno, acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar. Sério? E quando eu era pequeno, eu tinha muita referência do Oriente Médio. Porque minha avó só falava árabe com meu pai. Meus tios eram uma família grande, ruidosa, engraçada. Você fala árabe, não? Não. Não? Mas eu vou depois te contar o que eu fiz. E aí era uma família grande, ruidosa, muito engraçada. Meus tios eram muito engraçados. Meu pai também. E aí a gente cresceu nesse ambiente, né? Um ambiente normal, nada de outro mundo, mas muito com o pé lá fora. Num Plural tempo- também, né? França, Oriente Médio e Exato. tal. E num tempo que não se falava disso, né? Assim, tô falando de 40 anos atrás. Sim. Você não falava que nem você fala hoje, né? De, putz, do europeu, não, ninguém sabia nada. Exato. Então, Era mais fechado, né? eu era chamado de turco, de xiita, qualquer coisa menos... E, além de tudo, eu sou um judeu praticante. Ou seja, a minha religião é a religião judaica que eu sigo. Então, eu sou árabe, 100% árabe. A minha avó nasceu no Tem Cairo. traços, inclusive, né? Sim. Tem traços. Minha bisavó nasceu na Síria, em Alepo. E o meu avô,
avô, pai da minha mãe, nasceu na Turquia. Então, cara, é tudo lá. Tudo lá. Meu sangue é 100%. Eu nunca fiz os testes de DNA, mas 100%. Nunca fez, tudo cara? de lá. Faz um dia, vai ser legal. Quero fazer. É rapidinho. pra Aí o cara fazer, chega lá, Suécia. Não. Tudo vem de lá. E eu cresci um pouco nessa dicotomia. Sou brasileiro, mas não sou. Meu pai também era francês, mas não era. Ficou um pouco disso. Aí quando você vai crescendo, você vai encontrando esses resgates, e foi o que eu fiz. Então, dá para dizer que eu sou a mistura do Brasil com o Egito, né? Real, né? Real. E eu sempre me comportei ok. Apesar de eu fui expulso de 3 colégios, então assim, eu era mais bagunceiro, né? Sempre comuniquei. E aí eu comecei a entender, Felipe, que existia uma questão na vida, e isso eu descobri muito cedo, que era uma questão de autoralidade. Eu não sei se essa palavra existe, mas de você fazer aquilo que tem a ver com a tua autenticidade. Você ser autor de alguma coisa. Então, eu sempre fiz coisas que eu pudesse me destacar por mim mesmo. Então, eu, criança, fazia bazarzinho. Aí, na casa do outro, eu vendia coisa lá embaixo. Que legal, cara. O terceiro, fazia o jornalzinho da escola. Aí, o quarto, eu criei não sei o que lá pra botar na parede. Assim, sempre criando, sempre criando. Pensando em eu não sou um coisa. cara criativo do ponto de vista de, nossa, vou desenhar. Sim. Mas eu acho que eu tento ver as coisas de um ângulo diferente. Isso é legal. Sim. Muito legal. Isso eu gosto em mim. Tem um monte de defeito, mas essa é uma qualidade que eu vejo em mim. Que, E na explorou verdade, isso, hein? E explorou isso. Tem explorado mais. É que, na verdade, isso faz parte da criatividade. A gente acha que criatividade é, puta, eu vou desenhar aqui Pablo Picasso. E não é. Criatividade é você olhar para o mesmo problema por ângulos diferentes. Total. Um problema pode ter 17 maneiras de você resolver, mas a gente acha 2. Né? A gente é tão binário que a gente acha 2. Homem e mulher. Sim, não, preto e A branco. dualidade, né? Exato. Sempre penso em jeito do... Que é uma mentalidade pobre. Hoje em dia, quando você vê, inclusive recorte de gênero, de negritude, os recortes de negritude são muito, muito profundos. Tanto que chama colorismo. Você tem o negro retinto, que é aquele negro super escuro. Você tem um negro que é mais claro. Você tem um negro que tem traços mais finos. Inclusive tem um nome para isso, passabilidade. Porque, teoricamente, ele passa por um não negro, o que evita legal. um pouco do racismo. Não sabia, Então, né? é legal por um lado, mas é ruim por outro. Mas e o retinto? Então, assim, todas essas discussões de gênero são discussões de, sei lá, 10 anos para cá. Nem isso. Total. Né? E isso está influenciando a nossa maneira de trabalhar e de se fortalecer enquanto ser humano, né? De estudar melhor e de ter um leque de oportunidades. E eu fui percebendo isso ao longo da vida. Fui percebendo que eu não estava sozinho, primeira coisa. Fui percebendo que eu não era o centro das atenções. Então, fui me dando aquela desimportância. Que é um processo que eu acho que... De autoconhecimento. De autoconhecimento. Que você vai sentir muito agora, né? Como pai. Acabou, assim, se você levar a Estela e ela ficar feliz na festinha, beleza, o resto você pode não tomar nem água, muda tudo. Claro que tem pessoas que não são pais nem mães, não querem, e tá tudo certo. E tá tudo certo. Mas essa consciência de que você não tá sozinho no mundo, ela é importante. Porque se você não cria, né, uma família para debaixo de você, as pessoas que te trouxeram ao mundo, por ordem natural da vida, vão embora. Exatamente. E aí vai ficar o quê? Tudo bem, tem amigos Não, e tudo mas mais. digamos que você não cria, porque eu também acho que não Tá precisa tudo ter bem, sim. essa obrigação de ter que ter filho. Tudo bem. Mas Mas você não pode se achar que está sozinho. exato, porque, cara, se você não tiver filho, cara, tua esposa, teu marido, amigos e tudo mais, você vai ter que criar uma rede, porque sozinho, Exatamente. cara, você esquece. fica deprimido, cara. Você precisa ter uma rede de... Você já fica deprimido casado muitas vezes. Imagina verdade. sozinho. É Então, isso aí. e o que eu comecei a perceber é que o mundo era mais vasto e que, muito cedo isso, né? 18, 19 anos. E que eu queria ter uma questão mais autoral, falar das coisas que eu gostava e de um jeito próprio. Só que, cara, quando você fala isso 33 anos atrás, que você tinha 5 ou 10 jornais, meia dúzia de TVs, não tinha nem TV a cabo, meia dúzia de TVs, algumas rádios, e que o domínio era... Né, era Dessa turma aí. Dessa turma, era muito pouco para você poder entrar e explorar, de que tinha um tipo de mentalidade top-down, assim, aquele chefe que fica atrás da mesa, tipo o chefe do super-herói, o jornal do super-homem ali, do Homem-Aranha, anos 50. Eu peguei essa rebarba, esse finalzinho da transição para a internet. Então, quando eu comecei a escrever e tal, eu comecei a me tocar que existia uma grande possibilidade
daquilo amplificar. Não é Você à toa que trabalhou você tem nesses meios de comunicação? Trabalhei muitos mesmo? anos. Que legal. Eu trabalhei 3 anos na Jovem Pan. Entrei em 97, na Jovem Pan. Fiquei 3 anos. Tinha passado por um outro lugar antes, que é a Resenha Judaica. Que legal. É um jornal judaico que não existe mais, virou a Tribuna Judaica. Eu tinha feito uma assessoria de imprensa chamada SMK, do senhor Maurício Cus e do Paulo Cus, filho dele. Tô falando de 93. 93. Então, 93, 95, fiquei um pouco na revista dos bares e restaurantes, e aí eu fui para a Jovem Pan, meu grande veículo. 3 anos. Lá fiz um pouco de tudo. Quando eu percebi que a minha autoralidade, eu espero que essa palavra exista, ela era menor do que eu gostaria. Eu queria alguma coisa que me desse mais punch, e eu percebi que eu iria me desenvolver mais como jornalista e até como uma pessoa de escrita, trabalhando no jornal. E aí eu fui para o Jornal da Tarde. Que legal. Né? Consegui uma vaga, tal. Fui. Fiquei 8 anos. Que Eu legal, tenho relacionamentos longos com a vida. Que massa. Fiquei 8 anos. Saí de lá e eu queria empreender, mas aí eu fui convidado para trabalhar na Band News. Aí fiquei 3 anos na Band News. Que legal. Então eram cara. 14 anos direto disso. Em 2010, eu decidi empreender. Saí da Band News e montei uma agência. Então era uma urgência, né? Fiquei 10 anos com essa agência. Como que foi essa experiência de empreender, hein? Cara, é assim, eu tive muito apoio da minha ex-mulher, da minha mulher, né? Da minha esposa. Que abriu uma empresa do começo, assim. Então, e eu não tinha esse cacife. Ela tinha, né? Que é o cacife business, trabalho em grande empresa, eu conheço. Então ela me apoiou, o que foi fundamental na época, super legal. E ela me direcionou no seguinte sentido: aprende aquilo que você não sabe. Isso foi uma lição de vida para mim. Aprende aquilo que você não sabe. Ataca a sua deficiência e não aquilo que você tem de melhor. Isso aí você já faz bem. Porra, cara. Aí eu olhei e falei, o que eu não sei fazer? Gestão, financeiro, lidar com pessoas no sentido de governança. Então, o que eu fiz? Fui fazer um MBA na FGV. Era 2011. Tinha acabado de empreender. Aquilo mudou minha vida. E é muito bom. É muito bom. Mas é massa. Mudou. E por que mudou? Porque pela primeira vez eu poderia sentar em qualquer mesa e falar de igual para igual. E não só, o que você faz? Eu sei escrever, eu sei fazer reportagem. Isso não quer dizer nada. Sim. Né? Hoje, jornalista multimídia. Dane-se. Se você vai ter que fazer um report para uma empresa, dane-se se você sabe escrever ou falar. O importante é que você tenha outras skills, né? Outras competências. E aquilo me fez muito bem. E eu fiquei com a agência há 10 anos. Então, a agência começou em 2010, terminou em 2020, durante a pandemia. Por quê? A agência foi premiada, fiz um monte de trabalho. Nunca foi uma agência grande. Mas aí começou a empatar. E naquele meio tempo, eu tinha sido LinkedIn Top Voices. E a minha marca pessoal fez isso. Sua marca pessoal sobrepôs a agência. Exato. Eu passei a agência. E aquilo foi muito ruim para mim, por vários motivos. Aí eu fui convidado para trabalhar na Rádio Globo. Então, acordava às 4, entrava às 6. Caraca. Tinha o trabalho da agência e tinha o trabalho como business influencer. Que era o começo, tô falando de 2017, 2018. Você foi Top Voice, o primeiro Top Voice? Primeiro da primeira lista, que era numerada. Então, 2016. Caraca. Dezembro de 16. Não, e fez um boom gigantesco, muita gente. Na época, sim. Eu acho que eu te conheci por volta dessa época. Pode ser. Porque você já era grande, por isso que você foi considerado Top Voice? Não. Não? Zero. Eu comecei, eu nasci, entre aspas, digitalmente no LinkedIn. Eu tinha um pouco no Facebook, mas assim... Não, mas assim, em 2016, para você conseguir o Top Voice, você já era grande. Já estava sendo... Porque assim... Só que isso ainda te impulsionou ainda mais. Me impulsionou e me deu uma coisa que eu nunca tive. Que é ser o número 1 de alguma coisa. Eu tinha 43 anos. Então não é que eu era menino, tipo, né? Felipe Neto. Eu já estava mais velho. Então, assim, você ganhar um prêmio com 43 anos, primeiro, uma puta vitória. Segundo, número 1. Número 1. De uma lista gringa. De uma empresa global de tech. Peraí, o número 1 foi mundial? Não, como foi? Mas a lista global. Tem vários países. Entendi. Quer dizer, Top tipo Voice Forbes, Brasil. Tipo entendi, Forbes. Entendi. Tem vários... Se eu for, por exemplo, hoje para Malásia, entre aspas, o cara vai saber o que é Top Voice se ele acompanhar o LinkedIn. Entendi. É diferente, entendeu? E aí eu, comecei a me tocar. Falei, cara, isso realmente é um negócio tesão. Só que em 2017,
teve muito hate contra os Top Voice. É mesmo? Muito. Até hoje tem, mas muito. E por quê? Porque quem não entrou Ficou bravo. ficou bravo. Ficou Falou, putinho. pô, por que você vai escolher esses caras e eu não? Eu também posto. Né? Bom. E esse hate ajudou a gente. Porque foi que nem o taxista atacando o Uber. Quem não sabia ficou sabendo o que Ficou era. sabendo. E não teve lista. Então a gente ficou ali fritando em fogo brando 2 anos. Até a lista de 18. E eu acho que eu também soube usar isso a meu favor. Eu comecei a abraçar algumas causas. Eu comecei a escrever cada vez mais. Eu bati boca. O teu eu LinkedIn pedi é muito bom. desculpa. Assim, ele não tem a distribuição que ele já teve. E faz parte. Sim. Mas eu aprendi muito. E uma vez conversando com o Ricardo Amorim, que é o número 1, acho que da América Latina, se bobear, é o maior influenciador brasileiro, mas é um dos maiores da América Latina, se não o maior. E aí ele falou uma coisa assim pra mim, cara, que eu era o número 1 de um lado e ele de outro. Ele falou, cara, esse tipo de visibilidade precisa ser do tamanho da tua responsabilidade. Aí nunca mais esqueci, foi em 2017. Eu falei, cara, é isso. Então assim, redobrar a atenção quando você vai discutir, redobrar a atenção no que você vai postar, redobrar a atenção, porque as pessoas, elas vão direto no comentário. E olha que não era o hate de hoje. Assim, então, era uma coisa assim, ele não vai virar pra você e falar, pô, o Felipe bateu boca com o Filipão. Toma, Fez besteira. Não, o que o cara Ninguém faz? vem no inbox. Ninguém vem no inbox. O cara Ninguém vem no printa e manda pro WhatsApp. Fala, puta, esse Felipe barraqueiro e tal. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me tocar e começou a pintar oportunidade financeira. Imagina o seguinte, o primeiro Big Brother, tá? Primeiro, ninguém nem posava pelado, ninguém tinha não sei o que lá, não era a malícia que as pessoas têm hoje. Exato. Hoje, o cara entra no Big Brother sabendo que ele vai ganhar muito mais dinheiro em publicidade. Depois aqui. Depois, não precisa nem ganhar o prêmio, ele quer visibilidade. Naquela época, não, todo mundo pelo prêmio. Então, quando eu ganhei o prêmio, eu era um cara muito mais orgânico. Eu não tinha essa visão de business. Com isso eu vou fazer um império. Sim. Eu não era esse cara. Hoje as pessoas são assim. Né? Eu não. Então eu comecei meio de um lugar muito naive, assim, sabe? Muito inocente. Eu demorei. E como que foi essa... Quando você se ligou, putz, eu preciso transformar isso aqui agora num business. Não tenho nem mais a agência. Agora eu sou eu. É incrível essa história. Porque assim, incrível, é triste, mas é incrível. A gente foi pra França. Eu já vinha com essa ideia. Eu já tinha percebido que as pessoas queriam, entre aspas, o Mark pessoa física, além do CNPJ. E tua marca é forte, cara. Além do CNPJ. O teu nome é forte, todo mundo conhece, cara. Todo mundo me conhece, mas assim, eu tinha um nome relativamente forte. Mas quando a pessoa entrava pra agência, pra ser meu cliente na agência, eu não tava o tempo todo. E o cara falava, bom, mas o cara aparece, ele conversa com um monte de gente bacana e não vai me fazer conversar? Ele queria meio que isso, o cliente. E faz parte. Sim. Né? Você vai ser operado do joelho com um super cirurgião. Aí você chega lá, o cara passa a dar uma olhada e é isso. É assim que funciona. E a equipe dele que opera. E a equipe dele que opera. Então, assim, era mais ou menos isso. Só que eu comecei a entender que isso estava me queimando. Estava me queimando. E eu não queria me queimar. Eu tinha um nome a zelar, ainda tenho, né? Sim. O que eu fiz? Falei, bom, eu vou transicionar em algum momento. Esperei. Fui para a França em março de 2020, com meu pai, minha mãe, todo mundo. A gente tinha um casamento. Março de 2020 é o lockdown aqui do Brasil. Estourou lá. Caraca. Primeiro eu fiquei em lockdown lá. Voltamos pro Brasil, dia 19 a gente chegou aqui. 6 dias depois, meu pai morreu de Covid. Caraca, mano. Então, assim, eu tive um trauma, porque a gente voltou infectado, ninguém sabia o que era, não tinha teste, meu pai tava com pneumonia. Meu Deus. 6 dias depois ele morreu. Aquele enterro de Chernobyl. Cada um num canto, ninguém. O cara todo de branco com uma máscara laranja. Cara, imagina, 25 de março. Foi a primeira pessoa que eu conheci. E aqui estourou o lockdown, se não me engano, dia 20. Isso fechou. Tinha acabado de fechar. Caraca. Velho. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a acompanhar, como todo mundo, e teve uma explosão de lives. Você vai lembrar, né? Você abria a geladeira, tinha uma live, tinha uma gaveta live e tal. E a curva da Covid abaixou, mas da live não. Ficou assim, né? Um tempão. E aí, eu tinha 500 mil de seguidores. Sabe quantas lives eu fui chamado pra fazer? Chuta. Trocentas. Chuta. 200. Mentira. Nenhuma. Não é que assim, nenhuma. Por um bom tempo. Não entendi. Eu só comecei a falar em maio, de vez em quando. Mas você não era chamado? Nada. Como? Não entendi. Aí que eu me toquei. Falei, bom, se um não chama, beleza.
Se 2 não chamam, pô, mas ninguém? E aí que eu me toquei. Eu não tinha assunto. Eu era o cara que perguntava. Eu era o cara que levantava a bola. Eu era o mar que as pessoas gostam e admiram, mas não compram. Entende a diferença? Caraca, meu. Baita de um insight que você teve. Insight, mas, cara... Que necessitava de um reposicionamento. Claro, casado, com 2 filhos, todo mundo em casa, entendeu? Assim, na época minha esposa também era... minha então esposa era autônoma. Então, O seu sucesso, inclusive, afetou o seu negócio? Afetou meu negócio. Então, assim, cara, tava tudo... Eu tinha funcionários que estavam em casa, os clientes iam saindo pouco a pouco, ou seja, puta de um estresse pra gente manter uma conta, né? Às vezes de 3 mil, de 2 mil, mas tudo virou dinheiro. Porque, cara, baita atenção. Eu, triste pra caramba, meu pai tinha morrido. Sim. Preocupado com a minha mãe, que tava viúva, super mal, que não recebia visita de ninguém. Então, assim, cara, foi um inferno. E aí, em 2000... aí, naquele tempo, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou ver o que eu consigo fazer. E aí, o Diego e a Sandra, que são 2 amigos de infância, me chamaram para fazer... Você quer falar com os nossos funcionários? Eu falei, posso falar. Ela falou, quanto você quer? Eu falei, não, nada. Ela falou, não, quero te pagar. Foi meu primeiro Zoom para falar para pessoas. Que legal, cara. Olha isso. E aí eu falei... Caraca, Marquinhos, é super recente, bicho. É. Agora, cara. Não, 4 anos. Sim, 4 anos atrás. É. Que parece que a pandemia foi ontem. Exatamente. A gente perdeu um pouco. Uma pandemia por dia. Aí, cara, eu fiz aquilo. E aquilo me transformou. Porque eu falei, caralho, é possível. E aí, pouco a pouco, eu comecei a shiftar, a mudar o que eu fazia no presencial e fazia mezzo para uma coisa que eu sabia fazer online. E ia muito bem no online. Eu ia muito bem. Tinha muito improviso por causa do rádio e tal. Comecei a ser chamado para fazer várias coisas. E aí eu li que o Dr. Davi Wipp, acho que ele era um dos secretários na época de saúde, não sei se era o secretário do Estado, não me lembro. Ou era um cara que fazia parte de um comitê. E ele falou, olha, quem teve Covid, certamente vai ter uma imunidade aí de uns 8 ou 10 meses. Quando eu escutei aquilo, eu falei, cara, nada pode me parar. Então eu fui um dos primeiros caras a apresentar evento online, então ia na produtora, fazia teste, mas apresentava, podia ir, porque eu estava tranquilo. E aquilo me ajudou. Estava imunizado. Imunizado. E aí, quando ninguém estava. Exato. E aí, pouco a pouco, comecei a virar o cara que tinha mais o que falar. Eu tive também um presente que eu ganhei do Joseph, da escola Conquer, que no dia que meu pai morreu, ele me chamou para fazer uma live. Eu falei, cara, não dá, meu pai morreu, eu tava super triste. O primeiro convite. Primeiro convite. Aí ele falou, mas... Era abril. Ele falou, mas... Até antes dessa história das lives. Ele falou, mas eu queria te fazer um outro convite, se você não me levar a mal. Você consegue gravar um depoimento num curso que a gente vai lançar de inteligência emocional? É um curso gratuito, as pessoas vão baixar. Eu falei, tá bom. Eu lembro que eu comecei a fazer, meu filho entrou, me atrapalhou, fiz de novo. Eu não lembro o que eu falei. Imagina, eu tava de luto, todo mundo em casa. Cara, todo mundo em casa com criança pequena. Sim. 3 anos, 2 anos. Cara, era um inferno. Bom, e eu falei. Eu devo ter falado uns 10 a 15 minutos. Só que teve um detalhe. Aí meu filho entrou, peguei ele no colo, tá? Acho que eu chorei. Só que teve um detalhe. O curso foi baixado por 500 mil de pessoas. Caraca. 500 mil de pessoas. E num timing importante, porque a cabeça das Super, pessoas todo mundo em casa e todo mundo cabeça. preocupado. E eu lembro que eu falei sobre adaptabilidade, tal. Cara, tô me arrepiado de novo. Aquilo me deu uma onda de amor. Galera, sabe? Você dividiu o que você estava vivendo? Exato. Que legal, cara. Cara, veio todo mundo assim, espalhamento fudido, assim, veio todo mundo. E quando veio todo mundo, eu me senti super acolhido. E foi super importante para mim. E aquilo realmente mexeu comigo. E eu voltei a respirar melhor, eu voltei a estar com mais autoestima, né? Sim. Fez muita diferença na minha vida. Muito. E aí que eu me toquei. Falei, cara, eu estou mal posicionado. Só que o posicionamento, Felipe, não é uma questão de como você me vê. Essa é a imagem que você tem de mim. Posicionamento é uma coisa de dentro para fora. Sou eu que me posiciono na tua cabeça. É um trabalho proativo. Então eu comecei a me posicionar diferente. E aí eu abracei um tema que eu conhecia, que eu usava,
mas eu não tinha como fim, era como meio, que é a comunicação. Exato. E aí eu comecei a entender que eu era visto, até sem saber, como uma pessoa de comunicação. Talvez E eu não tivesse baita aquela comunicador, autoridade e tal, mas eu fui construindo isso. As pessoas viam que você fazia muito bem. Talvez a autoridade não se tinha porque você não usava isso como fim. Exato. Quando você usar como fim, você fala, ele está falando sobre isso, ensinando sobre isso e ele vive isso, porque ele faz bem. Exatamente. E aí, pouco a pouco, acho que eu comecei a me descolar, né, do dia a dia da tristeza para começar a virar um cara que, né, tinha mais referência. Em 2020, teve o Black Lives Matter, teve o assassinato do George Floyd em maio, e aí em junho começou uma história de pessoas brancas deixarem o perfil ser ocupado por pessoas pretas. Então, se eu não me engano, o Paulo Gustavo deixou para Djamila Ribeiro. Acho que foi isso. A Djamila Ribeiro foi para 1 milhão de pessoas. Sabe assim? Tipo, pessoas que tinham muito alcance faziam isso. E uma amiga minha, Fernanda Guimarães, me deu a ideia de eu conversar com a Patrícia, da Empregue Afro. E aí eu falei, bom, cara, se você quiser começar a conversar com ela, foi empatia no primeiro momento, a gente falou pelo telefone um tempão. E aí eu falei, vou te dar meu perfil do LinkedIn, 500 mil de pessoas, para você ocupar por uma semana. Você posta o que você quiser. Caraca. Foi ótimo, ela foi super legal. Aí um dia ela me liga, a Patrícia, e ela fala assim, Mark, assim, com essa timidez, você gostaria de fazer um TED? Um TEDx? Assim, achando que eu ia falar, vou ver. Cara, vou avaliar minha agenda. Era o sonho da minha vida. Vou avaliar minha agenda. Ela falou assim, numa humildade. Ela, não, porque a Helena, a curadora, viu o que aconteceu no perfil, achou legal. Falei, o quê? E aí eu fiz meu primeiro TEDx, que foi em julho, dia 9 de julho de 2020. Qual foi o tema? Você lembra? A gente é aquilo que a gente espalha, não aquilo que a gente acumula. Caraca, e eu fiz um resgate. E era um período que deu para fazer, porque era assim, deu um respiro da Covid. Sim. Só que a gente fez isso no Allianz Parque. E aí abriu para quê? Para carros. As pessoas entravam de carro, tipo sim, eu lembro, no meio da pandemia. Sabe? Sim. Entravam de carro e assistiam do carro. Então, quando eu fui lá falar, eu falei pra plateia de carro. Daí, quando acabou, todo mundo buzinou. Então, foi o meu primeiro. Foi num drive-in. Drive-in, drive-in. Foi o primeiro. Assim. Depois eu fiz mais 3. Então, aquilo foi me dando autoridade. E aí, pouco a pouco, eu fui construindo autoridade. Tive uma outra mudança de vida no meu divórcio, em 2021 para 2022. Aquilo mexeu, como acho que mexe com qualquer mulher ou homem. E eu, pouco a pouco, também comecei a entender que esse tipo de mudança, né? A morte do meu pai, o divórcio, mudanças no trabalho, era, na verdade, um sinal de que as mudanças iam acontecer com cada vez mais frequência. Quando você tem 50 anos, é cada vez mais frequente que um pai de um amigo faleça, que talvez um outro se separe, que o amigo faleça. Eu tô sentindo isso com 35. Pois é. Então, assim, a mãe dos meus amigos, a avó dos meus amigos indo embora. E pessoas que você gosta muito, mais velhas, né? Que você gosta muito, essas pessoas também começam a ir embora. Total. E você fala, cara, quando meu pai morreu, eu virei o homem da casa. Pelo menos na casa da minha mãe, inclusive. E são baitas mudanças. Outra mudança, muita mudança. Então, assim, foi muito difícil para todos. Aí você começa a olhar pro teu filho diferente, porque ele não tem mais avô, então é você a única referência. Então, assim, cara, foram muitas mudanças. Só que o mundo também mudou. Muito. E vem mudando cada vez mais. E mais rápido ainda. E mais cada rápido vez ainda. mais rápido. Então, o que eu sinto? Que a gente vai ter que se acostumar. Antes eu falava assim, a única constante na minha vida é a mudança. Tinha essa frase, né? Hoje eu falo que a única constante na minha vida é o desafio. Porque a mudança, ela está cada vez mais curta. A mudança daqui a pouco o horizonte da mudança é cada vez mais curto. Né? Você não vai ficar na mesma empresa 50 anos. Quando eu entrei na Jovem Pan, tinha gente trabalhando havia 50 anos.
50. Caraca, A hoje média não era existe 30 isso. anos. Imagina. Hoje em dia, 50 anos. quando você olha um currículo e você fala, nossa, a pessoa ficou 5 anos aqui. Essa Exato. pessoa... E não é que são pessoas que ganhavam bem pra caramba. Exato. Não, eram ficaram técnicos. Ficaram lá com dissídios. Exato. Que louco. Então, assim, é muito louco, né? Pra você que E trabalha com era um isso. sonho, inclusive, né? A Super. pessoa entrar e se aposentar na empresa. Era quase que a ambição da É uma da turma. loucura se pensar isso hoje, né? E hoje em dia, em algumas situações, se a pessoa fica muito tempo nesse emprego, na mesma função, isso é visto como com maus olhos no currículo. Super. Como uma pessoa estagnada, uma pessoa... Não, faz o exercício. Se você trabalhou em algum lugar 15 anos atrás, você passa na frente, você tem um colega que estava 15 anos atrás, que não virou o CEO e tá lá, qual é a imagem que você tem? Exato. Você fala, nossa, Fala, pô, esse cara parou no tempo. Parou no tempo. Então, assim, tudo Louco isso. mudou. E eu acho que com isso também, eu fui entendendo o seguinte. Eu estou escrevendo um livro chamado Seja Sua Própria Marca. Que legal. Se Deus quiser sair esse ano pela HarperCollins. Você Que tem é- outros livros, né? Eu tenho outras participações. Tá. Né? Tive um livro de contos com amigos, depois eu escrevi um livreto em 2007, mas esse é realmente o meu grande livro. E aí o que eu percebi? Que a pandemia não teve lado bom, mas teve muito aprendizado. Uhum. Né? Eu sou vítima da pandemia, meu pai mais ainda. Sim. Então, muitas coisas aconteceram e eu percebi o seguinte, que a comunicação também deu um blow mind, assim. A comunicação também entrou numa rota de mudança que não tem volta. Te explico. 2020. O que entrou nas nossas vidas? Tela. Total. Zoom. Cara, sabe de que ano que é o Zoom? Chuta. Quando foi criado o Zoom? Cara, 10 anos atrás, 2011. 2011. Só que as pessoas descobriram em 2020. Olha que louco. Exato. Tava tudo aí. Até que as ações do Zoom, buf, É, Pra tava explodir. tudo aí. Então, assim, Mas tela. não era padrão, cara. Não existia esse negócio de Não, imagina. reunião online ou Não, presencial. Imagina. Nossa. Trabalho híbrido, imagina. Nossa, Então, esquece. assim, você tem essa questão que eu acho que já é uma mudança de paradigma. Ou seja, a gente consegue trabalhar de casa. A gente consegue dormir no trabalho, entre aspas, né? É. O novo normal. Mas virou o novo normal. Sim. Então, assim, esse é um primeiro ponto. Então, isso afetou a cultura das empresas, afetou a visibilidade das pessoas, afetou... Cara, tem gente que vai no consultório médico fazer harmonização facial porque fica muito tempo no Zoom. Sabe por quê? Isso que me falou foi a minha doutora, Ana. O que ela falou? Que as pessoas estão se vendo pela primeira vez. Aí o cara tá ali, ele fala... esse cabelo tá meio estranho. Tô com Caramba. o nariz meio, né? Não, tem até um meme que fala assim, não se arrume tanto pra entrar no Zoom. Fica tranquilo, eu não tô olhando pra você, eu tô olhando pra mim. Sabe? Nunca tinha ouvido Porque as essa. pessoas Porra. ficam... E porque as pessoas... É verdade, muitas vezes a pessoa Nunca tinha ouvido. tá falando e tá se olhando. Não, aí a comunicação vem desse espaço. Como? Então você tem uma mudança fodida, que é uma mudança de... eu tô lá, é? Vai lá. Tem uma mudança fodida, que é uma mudança das telas. Né? A segunda tela vira a primeira. Porque antigamente a gente fazia o quê? Assistia a Netflix mexendo no celular. Exato. Hoje é o contrário. Você mexe no celular assistindo na Netflix. Então esse é um primeiro. Acho que você tem uma segunda mudança. Caraca, bicho. 2021. Não, isso que você falou é muito Mas forte. Mas é No muito cinema real. o pessoal tá no celular. No cinema. Aí você tem um segundo ponto. Cara, uma visão ferrada mesmo. Ao Cara, meu você ver- inverteu a prioridade. Você tem uma mudança, ao meu ver, você viu. O jogo da comunicação síncrona e assíncrona, a gente conversou na síncrona. Além do CNPJ, no Clubhouse. Sim. Mas não dá. Não dá pra você ficar síncrono o tempo todo. Porque atrapalha a vida. É. Hoje, E inclusive, atrapalhou o Clubhouse na hora que bombou, meu. Putz. foi maravilhoso. Mas, Foi cara, você ficava maravilhoso. pendurado. Não tinha como... E outra, você saía... Falava, puta, eu tô perdendo conversas maravilhosas. Exato, um fomo Era um gigantesco. fomo gigantesco. É. Hoje, o Zoom já permite que você co-construa vídeos de maneira assíncrona. Como o Trello. Felipe, tananã, Cassola, tananã, entendeu? Que legal. Já permite. Por quê? Porque a comunicação assíncrona também permite com que você trabalhe com outros países, outros fusos. E a gente começou a se tocar. Acho que vem também uma questão de digitalização muito forte. Desde os bancos. Esses dias mesmo eu estava vendo... Os próprios bancões O se adaptando. Nubank tem 8 mil funcionários. 8 mil. O Bradesco tem 90 mil. Caramba, bicho. Que loucura. O Nubank não tem agência? O Bradesco tem agência em todo o Brasil, que é um puta custo. Então, cara, quem tá se dando melhor? O Nubank tá renovando a audiência. Tá pegando gente muito nova, que vai ficar com ele muitos anos.
O Bradesco Tem o muito pessoal mais velho. mais velho. Então, sem prejuízo ao Bradesco, óbvio, e nem ao Nubank, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente mudou paradigmas sem perceber na Covid. Mobilidade, será que eu quero ficar 2 horas? Pô, vou sair de São Paulo para ir lá para Alphaville, juntar 6 mil pessoas num prédio, não tem sentido. Exato. E pagar por esse prédio pagar ainda, por esse porque tem prédio. o valor do metro. Cara, então assim, tem de tudo. A gente teve mudança digital, mudança de lugar, mudança na comunicação. A gente teve mudança, isso é super interessante, a gente teve mudança intergeracional. Então, pais que conviveram com seus filhos pela primeira vez, marido que conviveu com mulher pela primeira vez, Verdade. neto Conviver de verdade. que conviveu mesmo, de todo verdade com o avô. Isso tem mudado até a moda. Outro dia, agora, 2024, eu fui ver a Camila Salek, que é uma super especialista em varejo, fazendo um debriefing da NRF 2024, que é a feira de retail, feira de varejo. Tem 2 modas agora. Moda, fashion. Sim. Uma delas é Eclectic Grandpa. O papai, o vovô avô eclético. O que é? São os netos que convivem com o avô e falam, puta, sabia que essa Até que saia é funciona legal? bem, Sabia que essa boina aqui não fica ruim? Então você vê um monte de gente nova vestindo peça do avô. Caraca, olha que viagem. E o outro é o dad não sei o que lá. Que é a mesma coisa. Ou seja, é mulher usando camisa de futebol, Sim. larga, entendeu? Fica uma coisa meio confortável. E pior que, cara, eu adoro essa nova moda, acho bonito, cara. Então, Né? e assim, Felipe, Essa mistura. é uma mesmo. caminho sem volta. O que estão percebendo, pelo menos no varejo? Que cada vez mais você vai ter que ser agnóstico em relação às gerações. Eu falo muito de geração, né? Geração alfa, geração isso, geração aquilo. Aliás, tua filha vai nascer em que geração? Cara, eu nem tenho noção. Talvez beta. Beta? Talvez beta. Porque os alfas são de 2010 para cá. 2024, ela deve ser beta, acho. Caraca. E cada geração tem um estilo. Tem um jeito de falar tal. O que está se percebendo depois de 4 anos de Covid? Que as gerações estão misturadas. Você vai ter um monte de jovem com a alma velha e um monte de gente mais velha com uma alma jovem. Total. E isso Acontecendo isso muda demais. toda a perspectiva de comunicação, da maneira como você se veste, da maneira como você trabalha, da maneira como você acumula no Monopoly, né, no Banco Imobiliário, a gente acumulava casas, ou acumula casas. Será que as pessoas querem acumular casa? Não, meu irmão, cara, tem 10 anos de diferença comigo. Então eu tô com 35 e ele tá com 25. Puta, Eu com 18, ele é Gen Z, né? eu quis fazer o quê? Carro. Carro, imagina, carro. Era meu sonho. É. Meu irmão fez 18 e ele não quis tirar nem carro. Não, eles não tiram mais. Aí, cara, meu irmão comprou o primeiro carro dele agora, Com 25. com 25. É. E assim, por necessidade, pensando se não valia a pena Uber, fazendo conta. Eu falo, bicho, como assim, Gabriel? Você não quer? E aí ele, não, pra quê e tal? Então, aí eu falo, e a casa própria? Não, mas eu tenho que avaliar se eu quero ficar preso. Eu falo, cara, Eu vou pagar 20 é anos. outra... E 10 anos de completamente, diferença, Mark. completamente outra cabeça. Então, cara, e aí eu quero entrar nesse negócio que você fala muito bem, e eu acho que é legal a gente trazer esse conteúdo aqui, que assim, a gente está tendo uma dificuldade, pelo menos eu estou tendo uma dificuldade, e o meu público também, de contratação. Cada vez maior, assim. Claro. Cara, Não é só você, tá? Eu, quando eu tinha empresa 15 anos atrás, também tinha uma baita dificuldade. uma baita. E, cara, mas parece que... Eu não sei se é percepção ou é realidade, mas a nossa percepção e a minha realmente faz sentido com essa, compactua com os meus seguidores, é de que está cada dia mais difícil. Sempre tem esse conflito geracional, né? Sempre todo mundo acha que a geração atual é a mais fraca. Sim. A gente tem essa mania, mas, cara, não é incomum pessoas irem com os pais em entrevista. Mentira. Sério, não é incomum. Mas como assim? O pai vai junto. O pai vai junto é tipo vestibular, o pai fica esperando no carro. O pai fica esperando o carro, leva, fica esperando na recepção. Ah, mas cara... Cara, eu não lembro disso antigamente. Assim, pessoas de 20, 22 anos. Não é incomum encontrar pessoas de 20, 22 anos procurando o primeiro emprego. Existe Sabe? uma pesquisa da Bloomberg. Eu fico pensando, sabe, como que funciona? Me dá a tua visão aí. Existe uma pesquisa da Bloomberg de agora, que, se eu não me engano, 49% dos americanos até 30 anos ou mais estão morando com os pais. Exato. Acho que é até 44 anos. Ou Aumentou, seja, né, o tempo que a Aumentou porque a pessoa não quer sair de casa. Ela tem todos os privilégios para começar. E segundo, ela também não consegue.
Que o mundo ficou mais caro, as oportunidades estão mais escassas. Eu acho que o Brasil... Mas você não acha que isso afeta o avanço da maturidade? Super, Né? claro. Porque, querendo ou não, Claro, vira um hotel. Quando todo você, mundo mora, adulto. quando você mora sozinho, bicho, sua cabeça muda Mas nem completamente. todo mundo tem essa maturidade. Eu tenho amigos que até hoje eles têm 50 anos, eles moram com os pais. E eu te diria que se essa pessoa sair de casa, ela morre. Porque ela não... Sabe assim, sabe aqueles relacionamentos que a mulher não tem um namorado, ela tem um outro filho? Exato. Que ela precisa fazer a mala dele. Precisa Total. fazer... Entendeu? Mas Tua isso- mulher você- faz tua você- mala? Cara, É uma coisa que eu não... o pior que ela faz. Não. Né? Eu não posso mentir, senão ela vai brigar comigo. Porra, cara. Não, quando a gente vai viajar, ela cuida Ela de tudo. compra roupa pra você? Não, isso é coisa, tá bom. isso é- Então tá. A gente tem uma divisão muito certa lá. A gente, cara, eu que cozinho, por exemplo, Tá porque bom. ela não gosta de cozinhar. Não, tudo bem. E aí a gente faz esses Então, mimos beleza. uns com os Tá, outros. você tá sabe? salvo. É. Mas assim, em geral, tem muita gente que, né, que Sim. tem essa dependência Não, do Lô, eu cuidado. entendi o que você quis dizer. Aquele marido que fica com a perna pro ar como se fosse um filho Exatamente. e a Ela mulher é é só obrigada papai a da cuidar mãe. do marido até o cara ter 70 anos, Sim. assim. Tem mulher que gosta e tem Cara, mulher você que não não acha gosta. isso perigoso? Qual a tua Super opinião, perigoso. Óbvio que é cara? perigoso. E se isso tá aumentando e as pessoas cada vez mais morando com os pais e tudo mais, eu Não, mas vejo aí isso. tem um detalhe. Eu acho que assim, no Brasil, você tem alguns fenômenos que talvez outros lugares não tenham tanto, mas tem. É mesmo? Qual? Primeiro, você tem a geração nem. Total. Nem estuda, nem trabalha. Dados de 2, 3 anos atrás mostravam que 30%, ou seja, de cada 10 pessoas, 3 e pouco, nem estudavam nem trabalhavam. Com quantos anos isso? De uma geração de 20 a 30 anos. De 20 a 30? De 20 a 30. Achei que você ia falar do 16 aos Não, 20. que 16. 20 a 30. 30%. O que quer dizer isso? Puta que pariu. O cara não 16. estuda, o cara não trabalha, alguém está sustentando ele. Meu Deus do céu. O cara não estuda e não trabalha, ele está produzindo alguma coisa. Mas o cara de 30 Ou ele está se anos. ocupando. Cara, posso Meu falar? Deus do céu, cara. Não acredito. tem mais. É isso que eu tô te dizendo. Assim, as gerações não podem mais ser medidas pela idade. Você tem um conceito hoje disso, cara. O cara envelheceu dentro de casa. Envelheceu, não é que ele ficou mais velho, ele envelheceu. Então, assim, é a pessoa que não sai do computador, é a pessoa que não sai da rede social, é a pessoa que tem dificuldade De interação de social. interação social. E vai ser cada vez mais assim. Né? E o que eu vejo? Existe também uma outra questão, que aí eu acho que, além do CNPJ, toca fundo, né? Que é a má formação do brasileiro. Total. Né? O brasileiro, a gente teve um boom de faculdades nos anos 90, principalmente, que eram faculdades caça-níquel, Exato. e essas faculdades formaram um monte de gente que Vendia diploma. vendia diploma. Essa pessoa já não teve uma educação básica boa. Porque aqui, o melhor aluno da melhor escola particular do Brasil é um dos últimos das escolas gringas. Às vezes, escola pública. Exato. Então, assim, é uma ilusão. Você pagar 4, 5, 9 mil por mês, 12 mil por mês, E tem o por mais do mês, mesmo. por mês, para ter mais do mesmo. Ah, bilíngue e tal. Então, bom, já sai caduco. Você chega numa universidade. A gente tem universidades hoje, aliás, a maioria, que elas têm um ensino do século XIX. Que não evoluiu. Não evoluiu. Com empregos do século XX e vivendo no século XXI. Já não daria para acompanhar. Mas aqui, então, nem se fala. Essas pessoas saem mal formadas. Então, elas não têm em casa um exemplo de liderança. Não estou dizendo um papo de coach, mas Entendi. assim, elas não têm em casa um exemplo de, porra, vai trabalhar, meu filho se vira e tal, fica lá mamando, se forma mal, não está preparada para o diálogo, para a conversa, para ouvir um não. Claro que tem uma Conversas questão difíceis. geracional também, né, que não ajuda. Então, tudo isso faz com que essa pessoa não esteja preparada para nada. Mas qual é a... Eu sei que a culpa, a responsabilidade são inúmeras, né? Sim. Aquele negócio que a gente falou, não existe uma resposta Não dual. tem fórmula. É, Não. mas assim, quais são talvez as influências? É mais a responsabilidade dessa turma, da internet, das facilidades, das informações rápidas, ou talvez de uma geração de pais que vieram de uma educação extremamente rígida e que, ao invés de replicarem isso nos filhos, foram para o lado oposto, né? De, putz, deixa eu ser mais amável e tudo mais. E isso acaba se confundindo com aquele mimo de muita gente que cara, eu vejo isso assim, com equipe minha. Pessoas que não sabem Ouvir um lidar, não. lidar com Claro. frustração, com pressão. E quando eu falo pressão, não é pressãozão, não. É pressãozona, não. Cara, é Não. assim, ó. Cara,
quando você vai entregar? Vou entregar depois de amanhã. Cara, eu preciso para amanhã porque o cliente está esperando. Claro. E a pessoa buga. Claro. Pessoas com problema que, inclusive, de ansiedade. Sim, Aqueles negócios que aí isso gatilha. Sim, gatilho, com palavras que a gente nem usava. Exato, é. Agora, eu acho que o primeiro ponto é não tratar isso como mimimi. Tá. Tá, assim, não tratar isso como mimimi. Então isso aí já é um exercício para mim. Não tratar isso como mimimi. Porque assim, primeiro, a gente tá num outro momento do mundo. A gente vive na economia da comparação. Essas pessoas, eu e você, inclusive, a gente está se comparando o tempo todo. Total, é isso aí mesmo. Para quem teve uma criação fraca, isso é o dobro de pior. Não é à toa que você tem youtubers espetaculares com 100 milhões de seguidores e o cara tá deprimido em casa. Então, de novo, acho que tem uma questão dos pais, Caraca, né? forte. Pais fracos criam filhos fracos. Você não precisa ser também o ultra disciplinador, não é isso, chicote. Mas assim, é evidente que nem tudo vai entrar na tua casa. É evidente que vai ter limite. Né? É evidente que você fala o que você quiser. Você não vai criar um filho num mundo que tem um monte de recordes de gênero com duas chupetas falando só tem rosa, só tem azul. Exato. É bobagem, porque o mundo mudou e as pessoas têm que saber. Mas você também não vai aceitar tudo que vem, você não é obrigado. Então, eu acho que na minha cabeça, eu acho que a educação, o de casa, representa talvez 80%, 90%. Você vai me falar, bom, mas a internet, eles ficam o dia inteiro na internet. Se a pessoa tem uma cabeça boa, você compra tudo que você vê? Não. Você acredita em todos os gurus? Isso é a tua formação. É isso. Esse é teu senso crítico. E isso você não vai adquirir na escola, você vai adquirir com exemplo. Com exemplo, claro que você pode ter suas questões, e todo mundo tem, eu também tenho. Mas assim, de maneira geral, o que eu percebo existe... O pai, ele é tão... às vezes frustrado, ele foi tão mal cuidado, porque isso é o que você falou, né? Uma outra geração, uma geração super racista, Exato. uma geração problemática, Homofóbica pra caralho, machista Se pra caralho. você falasse que, por exemplo, os nossos pais, a galera da nossa geração, um pouquinho mais velha, um pouquinho mais nova, que fosse homossexual, Nossa. bicho, tinha um problema Não, gigantesco. já começa com a palavra homossexual. Sim. Gay. LGBT, Gay, entendeu? LGBT, exato. Quer dizer, Exato, tudo, já é. tudo novo, entendeu? É tudo um aprendizado. Acho que a questão o que modelo que você está sendo para o teu filho, né? Ou para tua filha, ou para o teu filho. Que modelo que você está sendo? Sim, porque, cara, você ó, meu irmão, ele é gay. 25 anos. Meu pai, quando aparecia no Gugu um gay, trocava de canal. O teu pai quantos anos tem teu pai? Meu pai agora tá com 61. 60, ele tem 10 anos a mais que eu. Exato. O teu pai e eu, a gente viu a geração da AIDS. Exato. E a AIDS era chamada de a peste gay. Olha Então, isso. assim, é um preconceito que vem Gigantesco. vindo de décadas. E agora pensa pro meu irmão se entendendo gay e olhando pra dentro de casa e lembrando dessas cenas. Mas... Cara, e cada vez Mas eu vou te isso falar tá... que é uma coisa que não é só do geracional do teu pai. Tem muito pai hoje, que expulsa o filho. Tem pai que mata o filho. Caraca. Tem pai que bate no filho. Tem pai que leva na igreja e acha que realmente o filho vai ser um espírito... Vai ser curado. Vai ser curado. Cura gay. Porra. Cura E gay. você Cura acha gay é assunto político no Brasil. Entende? Então, assim, o que eu vejo? Educação dentro de casa. Claro, com os teus valores e tal. Total. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão de influência geracional. Existe. Aí, o que eu acho, só para completar isso, eu não acho que a gente tem que esperar nada das pessoas daqui. Zero. Zero. Por quê? Porque, primeiro, é uma questão de identificação. Se eu vejo um picareta, eu, Mark, enxergo de longe. Também. Farejo de longe. Farejo. Picareta. Se eu passo isso pro meu filho, se eu ensino meu filho e a minha filha a farejar um picareta, eles podem olhar e não vão embarcar nisso. Agora, se eles vivem mais fora de casa do que dentro, se todo mundo faz o que quer e não tem limite, chega uma Não hora recebe que... não. Não recebe não. Para alimentar e gerenciar a frustração desde criança. Óbvio. Cara, assim, você tá criando... Educar é difícil pra caramba. Eu no imagino. mundo que nem esse... Não sei, mas eu imagino. Nossa, não. E assim, no mundo que nem esse, é quase impossível. Agora, de novo, eles também precisam de limites. Eles também precisam de exemplo. Se você é um exemplo, sem prejuízo ao teu pai... Claro. Que hora que teu filho vai dizer, pai, eu sou gay, você dá um tapa na cara dele, que não é o caso do teu pai. Sim. Você dá um tapa na cara dele, você expulsa ele de casa, você vira as costas, você para de falar. Que tipo de frustração você vai criar, né, cara? E não só para ele, para as memórias que ele vai ter... Total. Para como ele vai agir com a comunidade.
Então, Pra como ele vai interagir com as outras o pessoas. mais louco disso é que meu pai aceitou super mega Não, bem. maravilhoso. Mas a questão é que essas atitudes que ele tinha já davam um faro pro Gabriel de que vai dar merda. Só que quando aconteceu de fato, Talvez ele se aliviou. ele se aliviou. Ele se aliviou. É, É. sabe? De E esperou assim, muito pior. E é até estranho falar aliviou, né? É. Parece que ele tem um Exato. diagnóstico. Sim, Eu tenho muitos amigos gays. mas a Muitos. questão é que, cara, quando a pessoa ela precisa, de certa forma, de uma aceitação dos próximos. Claro, claro. A validação das pessoas que são importantes para Claro. você é essencial. Cara. Tanto que você vai ter um monte de homens gays, lésbicas eu não convivo tanto, né? Nem pessoas trans tanto, mas especialmente de homens gays, que a primeira identificação é com a mãe. Total. Total, porque assim, puta, eu falei pra A minha mãe heroína. aceitou na hora. A heroína. A heroína, aceitou na hora. Meu pai distanciou, meu irmão, não sei o que lá. Então, assim, existe mesmo isso. Existe esse acolhimento da mãe. E eu acho que cada família é uma família. Não tem esse lugar de falar como que é ser gay e tal. Sim, claro. Mas eu faço os meus filhos conviverem com todos os meus amigos gays. E dizendo que eles são gays. Normal. Ele é casado. Normal. E por Normal. que normal? Porque é o mundo que eles estão vivendo. Exato. Não adianta querer travar também essas coisas. Não Você, tem como. assim, você trava aqui, ele solta lá. É. Eu prefiro que eles... Não tô dizendo que eu vou botar um baseado na boca do meu filho. Fuma Sim. comigo porque... Até porque É eu não assim fumo. que tá a geração. É assim, fuma comigo porque eu prefiro que você fume dentro de casa. Não é essa a ideia. Concordo. Mas assim, eu não vou privar meu filho do mundo porque eu fui criado desse jeito. Ele precisa E uma hora o entender. mundo vai se apresentar para ele, cara. E pode se apresentar do lado ruim. É. Pode se apresentar da pior maneira possível. Boa. Se ele já ouviu em casa, se ele já debateu, se ele já diglutiu junto com pessoas que ele confia, é muito diferente do que ele confiar num Zé Mané, entendeu? Mal, como é que fala? Mal intencionado. Total. Perfeito, cara. E agora, entrando nesse mérito ainda do trabalho, a dificuldade e tudo mais, Sim. as coisas estão mudando cada vez numa velocidade maior. É maluco o quanto essas mudanças estão sendo cada vez mais impactantes. Se a gente para analisar, por exemplo, o advento aí do ChatGPT. Cara, esse negócio aí pode mudar cada vez mais. Pode mudar, não, já já mudou. E a gente... Mas, cara, eu fico pensando, eu falo, cara... É impressionante o quanto pode mudar ainda. Sim. É maluco, é uma transformação. É tipo a internet na minha cabeça. Eu acho, sim, eu concordo. Eu acho que assim, eu tava falando não tem lado bom na pandemia, mas tem aprendizado. E eu acho que, pra mim, que eu tô escrevendo o livro, teve muitos aprendizados. Por quê? 2020 a gente era um mundo, virou um negócio das telas, tal, outro. Distanciamento, mudança de cultura, mudança digital. Aí em 2021, ressaca. Mas a gente ainda estava vivendo um pouco isso. É. O novo normal tinha se estabelecido, cristalizou. 2022, guerra na Ucrânia, ameaça nuclear, Real. pressão de todos os lados, muita gente se fudendo, a gente acompanhando essa guerra pelo TikTok. É TikTok. Foi a primeira guerra do TikTok. A gente estava falando fora do ar, né? Você tem 35 anos. 35 anos atrás teve a Guerra do Golfo, né? Um pouco depois, 91. Era a primeira vez que a CNN mandou pessoas Para acompanhar. para acompanhar. Então, E eles já subiam foi uma no mudança. tanque. O cara subia no tanque para filmar. Claro que teve na Segunda Guerra, mas desse jeito não. Sim. Então você jantava assistindo na Assistindo a televisão. guerra. Depois você teve as guerras de Facebook. E aí você tem a guerra do TikTok, que tem um componente. Muita gente se beneficiando da guerra para criar narrativas falsas. Muita gente tiktorizando a guerra no sentido de infantilizar e de falar besteira, do que não sabe. Real. Em 2022, quando teve esse ano, foi o ano do metaverso. Tudo era metaverso. Por causa do Mark Zuckerberg falando. lá. Zuckerberg falando e blá, blá, blá. 23, ChatGPT. Por quê? Porque flopou o metaverso e o ChatGPT entrou em 30 de novembro de 22. E teve 100 milhões de usuários em poucas semanas. Mas é impressionante, né, bicho? Mas muda muito. Você usa? Uso, Eu uso cara. todo dia o Uso dia todo inteiro. dia, o dia Exato. inteiro. É. E é É meu impressionante. consultor, é meu assessor. É impressionante. Brainstorming. E agora que abriu pra loja, você tem os prompts Não sabia. prontos, cara. Não sabia. Nossa, cara. Abriu pra loja? Abriu pra loja. Então você consegue pegar prompts prontos. Cara, Puta. eu tava com uma Não dúvida sabia. trabalhista lá. Não sabia. E aí tem que perguntar pro contador e tal. Cara, eu baixei um prompt trabalhista. Cara, os caras... Você não tem ideia. Não, então é isso que eu tô te Eles dizendo. respondem melhor que as pessoas. Só cara. que isso muda. Como você falou do teu irmão. Teu irmão não tem carro. Não tinha. Acabou de contar. Isso fode o cara que faz a plaquinha, o cara que vende o papel pro Detran. Isso fode as escolas de Autoescola. né, autoescola. Fode a indústria automobilística. Vende menos carro. E Então, que tá olha acontecendo. que coisa maluca. Quer dizer,
tudo tá interligado. A geração vai desmontando alguns castelos de cartas. Exato. E eu acho que o E ChatGPT montando vem outros. para isso. Assim, É isso. ele já está, né, mudando. Uma pessoa que é tradutora, intérprete, por exemplo. Se o cara não faz ao vivo ali, cara, Já era. já era. Não, eu vi um post esses dias dos dubladores. Sim, não tá tendo uma aceita, tal. campanha. Mas, cara, é Não, luta, tem, é não luta tem. sem... Eu acho que é uma das poucas gerações que a gente vai ver de dublador ainda. Porque, É. assim, cara, para quem tá com o negócio, é muito mais barato. Exato. É um outro custo. Eu te falei do Nubank agora há pouco. Exato. Ele vai contratar um cara. Claro, tô dizendo super dubladores, é uma coisa. Mas pro dia a dia, eu já escuto um podcast chamado. Depois eu vejo. E esse podcast, mente consciente, uma coisa assim. Eu demorei um pouquinho, mas é só voz de inteligência artificial. Só. A mulher, o homem, o idoso, só essa voz. O que o cara faz? Ele cria um texto no ChatGPT, ele joga num negócio de voz, aquilo lê e ele sobe no Spotify. Caraca, bicho. E tem gente fazendo mais. Já tem apresentador na China e na Índia que é um avatar. Por quê? Será que eu preciso botar uma pessoa às 3 horas da manhã lendo uma notícia tipo Band News TV e repetindo, É um fantoche. e repetindo? Não vou chamar de fantoche, que são Não, meus colegas, depois eu apanho. Mas assim, será que essa pessoa precisa exato. ficar o tempo todo? Não, porque antes era necessário. É Não tinha o necessário. que fazer. Hoje, você bota na boca de um avatar, claro que guardado as proporções, né? Claro, Uma pessoa claro. é sempre melhor e tal. Mas você põe na boca Mas de isso um vai ser avatar... diferente. Pessoa vai ser diferencial. Claro. Vai ser diferencial, não vai ser padrão. Perfeito. Eu acho que é isso. E aí a pessoa tá lendo ali. Caraca. Será que eu preciso contratar um redator para escrever que o Messi jogou ontem, marcou 2 gols? Isso 3 segundos o ChatGPT faz. Caraca. Nem isso. Então, de novo, eu acho que muitas profissões, comunicacionais em especial, elas estão... têm tendência a desaparecer. Ou a se transformar. Então, eu vejo que tem alguns pontos aqui, para te devolver a palavra. Eu acho que a gente tem que olhar para as novas gerações com outro olhar. A gente tem problema de aceitar que a nova geração é diferente. Então, não chamar de mimimi. Ponto. Depois, o que eu posso extrair dessa pessoa? A pessoa não é de toda ruim, entre Claro que não, aspas, né? Então, E outra, são pessoas que cresceram com essa tecnologia, deve ter Isso um que eu ia te background ferrado elas para têm usar. uma outra visão de tecnologia, elas são nativas digitais, elas têm mais rapidez de pensamento, elas têm um recorte que a gente precisa de gênero, de raça, de religião, gordofobia. Imagina, gordofobia. Era uma coisa que você não falava, Exato. era uma palavra, era um palavrão, É. né? 5 anos atrás. Eu me lembro a primeira vez que eu vi de gordofobia, da Preta Gil falando pro pessoal do Pânico. Você está sendo gordofóbico, as pessoas riam. Hoje, cara, você é gordofóbico, você é mandado embora. É mesmo. E por que você vai ser gordofóbico? Você gostaria que teu filho ou tua filha Exato, se fosse tivesse acima do gordo, peso, ou super gordo e todo mundo ri dele? Exato. É foda. Então, assim, só que essa é uma consciência que todos nós que já fizemos piada com gordo, tá mudando. Mas sabe uma coisa que também eu vejo, por exemplo, de gordofobia, sobre pessoas acima do peso? Também tem se naturalizado algumas coisas que, por exemplo, aí eu queria saber a tua opinião. Por exemplo, vou tocar num vespeiro aqui, hein? Tá. Pode tocar que eu respondo tudo. Uma Thaís Carla, Tá. que ela tá num peso que, de fato, isso já é considerado na medicina. Não é um preconceito sobre o peso dela, mas a normalização de um peso como da Thaís Carla, de fato, isso influencia na saúde dela, porque tem inúmeros problemas de saúde que um peso desse pode gerar. A normalização de superpeso, digamos assim, não pode ser uma coisa perigosa, se confundindo... Eu acho que a pauta de gordofobia é extremamente válida, cara. Mas eu acho que tem duas coisas aqui. Mas eu acho que ela se confunde... Eu acho que é o efeito pêndulo, acho que, da sociedade. O que você acha? Tem algumas coisas. Eu acho que a Thaís Carla... Vamos tirar a Thaís Carla Tá, para não porque ser ela- processado, né? Porque ela processa. Ela processa. Mas digamos, Thaís Carla, esse tipo de hate muitas vezes ajuda no engajamento. Tem pessoas que se beneficiam. Não vou falar da Thaís Carla porque acho que eu não conheço, não acompanho, mas sei quem é. Mas tem gente que se beneficia disso. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. E o E pessoal muita gente tá está ali, usando isso, né? muita gente usa Tem muita isso. gente. Não tô dizendo Marçal, que por ela- exemplo, é um dos Exato. caras que está usando muito isso. Super, com uma super inteligência, aliás. Então, assim, de novo, falei bem, falei mal, vai ter hate. Se ela postasse só fotos fofas, ela ia ter hate do mesmo jeito. Se ela cantasse sendo gorda, ela ia ter hate. Se ela cozinhasse, o pessoal ia falar que ela ia comer tudo. Sempre vai ter hate com gordo. Ponto. Sim. E aí eu te faço uma outra pergunta. Cara,
Deixa as pessoas. Ela tem 200 quilos, quer botar um biquíni? Foda-se, Exato. entende? Não dá pra eu ficar puto se a Thaís Carla quer botar um biquíni. Foda-se. Não, mas não é nem por pôr o biquíni, é talvez Mas trazer é que tá. uma Mas você- tendência de padronização Mas, disso. gente, quem falou que ela quer padronizar? Entende o que eu tô falando? Ela quer ser livre. Tanto Sim. que tem o movimento Corpo Livre. Ela quer ser livre. Se ela quer botar... Foda-se. É que as pessoas já estão preocupadas com o peso da Thaís Carla. Foda-se. E é verdade. Tipo assim, foda-se. O Mark... E outra, é ela. É ela, cara. Exato. Não é você. Exatamente. Você não concorda? Emagrece você. Exatamente. Cara, É é isso. exatamente. Então você vai se fuder. Tipo, eu vou ficar... total. Ai, não posso falar da Thaís Carla, tá normalizando. Quem tá normalizando? A real é o seguinte, a internet, cara, Se ela lançou tá... um livro falando precisamos Engordar. isso é uma coisa. Aí realmente, como a Maíra Cardi às vezes fez umas postagens consideradas problemáticas, falou de estupro, como que ela falou? Não sei, é um estupro de comida, que o cara enfia comida, sei lá. Isso é um tipo de conteúdo que eu acho que pode confundir. Sim. Isso pode... Agora, a Thaís Carla usa biquíni. Ela se sentir gostosa porque ela tá gorda. Foda-se. É ela. Concorda? É ela, cara. Não, e você A gente falando... tá preocupado com o peso da Thaís Carla. Você tem noção que o mundo Cara, virou? é muito louco isso, porque você tá falando isso e eu tô refletindo aqui. E se você parar pra analisar, cara, a internet, ela tá muito louca e ela coloca a gente na loucura. Coloca a gente na loucura. De novo. De ter opinião sobre tudo. Quando a gente não está desperto. Quando você tá desperto pro negócio, quando você tá ligado que se eu xingar a Thaís Carla, alguém vai ver meu comentário, eu vou me queimar. Se eu xingar a Thaís Carla, é porque eu tenho dentro de mim um preconceito que não vai me levar pra frente, pra começar. Total. Né? Pra começar. Sim. Se você externar isso publicamente, além de tudo, você é burro. Porque, cara, alguém vai printar e vai dizer, E vai usar contra você. E vai usar contra você. É. Então, assim, tem muitas, pra usar uma palavra da moda, camadas nessa história da Thaís Carla. E não é só a Thaís Carla. É isso na negritude, é isso entre os gays, é isso com pessoas trans. É isso. Cara, a pessoa é trans, não pode. Foda-se. Deixa a pessoa viver. Exato. Cara, a gente mora num mundo em que a pessoa não pode ser o que ela quer ser por causa do outro. Você tem Exato. noção? A única coisa que eu acho que confunde um pouco é quando essa pessoa ela quer forçar que os outros... Sim. Bom, beleza. Aí eu acho que é um outro Que é território. o que a gente entrou na... Que é a militância. Que seria talvez o livro da Thaís Carla falando engordem. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é uma isso. questão de militância. Você vai ter o militante, que é o militante necessário. Em prol da sua própria Exato, causa ou em que, prol de puta, forçar... Ele é assim, você pega uma pessoa preta que fala sobre racismo, que é um erro também, você achar que todo preto tem que falar de racismo. É que nem todo judeu tem que falar de antissemitismo. Não é o caso. Sim. Então, assim, já é injusto isso. Mas, digamos, as pessoas que são pretas que estão dentro da causa. Essas pessoas, elas têm uma militância necessária. Necessária. Porque, claro. cara, se não fosse Você precisa dar elas- voz pro Exatamente. negócio, claro. Se não fossem essas pessoas, o que seria do mundo? Não, essas pessoas mudaram os preconceitos. Mudaram os preconceitos. Graças a elas mudaram Aliás, os preconceitos. a gente falou pouco aqui, né? Nem falou dos PCDs, das pessoas com deficiência. E tem um documentário maravilhoso que foi produzido pelo Obama e pela mulher dele, Michelle, chamado Creep Camp. Você já assistiu ou não? Não assisti. Assiste, cara. Aonde que tá? Tá na Netflix? Na Netflix. Ah, é? Que é o quê? Fizeram uma brincadeira do nome Creep, né? Que é uma coisa assustadora e tal. Com um camp. E por que camp? Porque existiu nos anos 60 e 70, nos Estados Unidos, perto de Nova York, uma colônia de férias que começou a ser frequentada por pessoas com deficiência. A questão é, chegou um tempo que os pais largavam as pessoas lá. Você tinha um monitor, mas as pessoas eram largadas. O que elas fizeram? Começaram a viver. Transavam sem camisinha, pegavam doença venérea, fumavam pra caramba, riam pra caramba. E um cara levou uma câmera na época. Então, são as imagens daquela época. Que era o quê? A normalização... São imagens reais? Reais. Que legal, você É maravilhoso. cara. O que aconteceu? Todas essas pessoas que saíram daquele campo viraram militantes pelas pessoas com deficiência e mudaram o mundo nos anos 60 e 70. É maravilhoso. Que legal, cara. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que deixar as pessoas serem quem elas quiserem. E sabe o que eles falavam na época? Meu pai super me protege. Meu pai não me deixa isso. Era o pai que fudia a vida do cara. O cara só queria ser um adolescente. Sim. Ele queria transar, ele queria fumar, ele queria zoar com os outros e ele não podia. Por quê? Porque o pai super protegia, tal, super proteção. Então veja que interessante. As pessoas querem ser elas mesmas. Se o cara tá afim de
Cara, botar... Foda-se. Foda-se. O problema é dele. Dele, Exato. só dele. É isso aí. O problema ou a solução, É. só dele. Eu não tô nem aí. Foda-se. É isso. Agora, existe sim, aí eu acho, uma agenda militante. Uma agenda militante que interfere em coisas que acho que são delicadas para interferir. E é foda porque essa agenda, muitas vezes, vai contra a própria causa. Porque, Também querendo acho. ou não, Você quer acaba ver, confundindo você quer ver demais. uma que para mim mais confunde do que ajuda? Eu não estou dizendo que ela não deve existir, mas eu estou dizendo que a gente precisa tomar muito cuidado. Linguagem neutra. Eu sou comunicador. Sim. Quando eu chego no lugar, eu já falei, mas não falo mais bom dia a todes. Porque talvez no lugar que eu esteja tenha uma pessoa trans. Ah, mas ela precisa ser contemplada. Tudo bem. Quando eu me Todos. dirigir a ela, eu falo todas e todos. Quando eu me dirigir a ela, eu vou contemplar. Agora, se eu vou num lugar em que a maioria é de pessoas trans, se eu vou num lugar super progressista, se eu vou num lugar que realmente... Você adapta o discurso. Eu adapto o discurso, óbvio, mas tudo bem. É que nem se eu vou num lugar que vai ter só mulheres. Você vai todas. Exato, todas. Vou chamar de todos. É isso aí. E quando eu vou num lugar que está mesclado, eu também chamo pelos dois. Então, assim, eu acho que isso, por exemplo, é uma agenda que eu não... Se Isso eu confunde. conversei com pessoas trans sobre isso. Elas não adotam sempre. Entende? E você vai ter... Tem uma outra questão, feminismo branco. A mulher feminista branca é uma, a mulher feminista negra é outra. Porque a experiência de vida da branca é muito diferente. É completa, a pessoa não atravessa a rua quando te vê. A pessoa não te humilha quando te vê. A pessoa acorda preta e dorme preta. Isso eu ouvi das pessoas que eu frequento que são negras. Então o feminismo branco, que é um feminismo diferente. Sim. É outra pegada. É o gay de periferia. E o gay do asfalto. Que é totalmente Entre aspas, diferente. né? É, sim. São pessoas que vivem... sobreposições de vários preconceitos Exato, que vão se exato. somando. Você É isso. tem o empreendedor da favela. Você tem o empreendedor do morro. Você tem o empreendedor do asfalto. Como eles chamam. Então, assim, e aí? Eles vão ter a mesma experiência? Não. Vão ter a mesma Completamente vivência? diferente. Completamente diferente. Não, Então, tem assim, até algumas feiras hoje que promovem o... tem a Expo Favela. Expo que é Favela, ótimo, eu já que é fui. ótimo. É. O Mark, cara, top. O tempo tá acabando, mas Pô, eu quero entrar num nem, assunto... velho. Passou rápido, né, bicho? Passou. Mas eu quero entrar num assunto que eu acho que é legal a gente trazer também, você como judeu e tal. Sim. Cara, que é a guerra que tá acontecendo. Eu não queria falar disso hoje. É que a gente, cara... Não é de boa, né? Pode o final do Tá bom, então, podcast, já quero. né? Hoje eu não queria falar disso. Mas, cara, sabe por que eu acho que é importante? Porque eu acho que tá trazendo... E aí, cara, eu vou entrar nos assuntos, você vai discorrendo do jeito que você achar melhor. Se não Aproveita quiser que entrar... só tem mais 3 minutos, então na hora que eu tudo bem. começar a polemizar, para. Olhamos a par. Mas assim, cara, a gente tem várias coisas acontecendo, né? Uma guerra Sim. que tá vindo em retaliação ao ataque que aconteceu e que parece que a ordem tá se invertendo, a narrativa tá se invertendo, colocando... Já se inverteu, né? Faz tempo. Colocando a vítima, na minha opinião, como agressor. Alguns países, como o Brasil, não se posicionando porque não quer comprar nenhum lado, mas no final, em cima do muro, essa é uma posição e essa posição é extremamente delicada, porque ainda mais com quem está interagindo, já sabe qual é a opinião, Claro. pelo menos do Lula lá, que tem essa opinião. Falou aí, com Lula certeza. lá, hein? Lula lá, faz o L. que tá nessa posição. Eu sei o quanto a comunidade judia está extremamente decepcionada, inclusive. E, cara... E você pega algumas narrativas, assim, eu tava esses dias na Paulista, tava tendo... Cara, sem Samba brincadeira. do Hamas. Cara, eu vi uma manifestação de mó galera com Sim. camiseta da Palestina. Não, da Palestina tudo bem. Então, mas Mas do Hamas. Mas nesse momento, era essa Sim. a pauta deles, né? Contra Israel e tudo mais. E, cara, na própria Paulista, você tem lá as banquinhas de camiseta... Que o pessoal tá vendo. Os camelôs, eles nem sabem que estão vendendo. Estão vendendo o que Estão vendendo coisa do Hamas. estão vendendo coisa do Hamas e assim, gente usando. Sim. E, cara, é muito louco isso, porque eu não tenho nem explicação. E aí você vê o quanto a narrativa Sim. é perigosíssima. Cara, qual a tua opinião de tudo isso aí, cara? Existe uma importação do conflito. Ela existe. E aqui no Brasil, curiosamente, os grupos progressistas, e eu sou um cara mais progressista, Sim. abraçaram a causa palestina. Que tá tudo bem. A pessoa dizer que a Palestina deveria tá tudo ter... bem. Não é esse o problema. O problema é quando você invalida 1.200 mortos. Quando você invalida anos recebendo foguete na cabeça.
Cara, cada neutralização de um foguete, sabe quanto custa para Israel? $50 mil. Caraca! Sabe quantos foguetes eles Não, dá pra ver. 1.500, 2.000 foguetes num dia. Durante o 7 de outubro, eu estava acordado, era de madrugada aqui no Brasil, e lá já estava amanhecendo. Os caras entraram de parapente, eles lançaram muitos foguetes para poder, né? E foram entrando pelos buracos. Foi uma puta cagada da defesa de Israel, ponto, não tem o que falar. Ah, não foi. Foi. Estava sendo gestado há anos, não tinha um informante para falar. Isso é uma questão militar. O que eu quero dizer é o seguinte, não dá para você normalizar uma guerra em que mulheres são estupradas, em que corpos são dilacerados de tanto Bebês. Bebês. Pelo amor de Deus. Você tem pai sendo morto na frente do filho. Aí você vai me dizer, pô, em Gaza também. Também. Não estou dizendo que Israel é santo. Sim. Mas Israel não entra para estuprar as mulheres e tal. E outra parte do que acaba acontecendo um pouco é o próprio grupo lá colocar a cidade, as famílias, as pessoas como escudo. Ah, mas bom, isso é conhecido É padrão. entre os terroristas. Por quê? Primeiro que eles não têm um exército. São civis e são milícias. Segundo, a maioria dos mapas de calor, quando descobre o negócio, tá num drone ou tá num avião, ele ataca. Só que o cara faz? Ele coloca o lança-foguete dentro de uma escola. O cara fala, puta, nunca vai atacar uma escola. Se o cara passar aqui, ele não vai atacar uma escola. Por que o Hamas, em vez de criar túneis de infraestrutura para poder atacar, não investiu numa escola, não investiu num hospital? Lógico que a vida deles é ruim, lógico. Sim. Agora, se abaixarem todas as fronteiras, quem você acha que vai atacar quem primeiro? Você nem respondeu. Né? Então, o que eu vejo aqui no Brasil, Maluco, né? infelizmente, muito maluco, infelizmente muita gente se dizendo especialista do tema, eu não sou, mas se dizendo especialista do tema, sem saber nada. E mais do que isso, gays pela Palestina. Se um gay entra na Palestina, ele é cortado em pedaços. Pedaços, pendurado em praça pública. Não sabe o que está falando. Ah, mulheres que silenciam contra a opressão do Hamas. Cara, um monte de mulher foi estuprada dia 7 de outubro. Elas falaram alguma coisa? Nada. Eu fui abandonado. Existe um sentimento na comunidade judaica de abandono, de solidão, de pessoas que você sempre ajudou e que não te passaram uma DM para dizer, tá tudo bem. Porque se eu ter Deus me livre, um ataque desse a um grupo negro, ou japonês, ou coreano, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar esses amigos para prestar uma solidariedade. Mas eu acho que a pauta aqui progressista existe um pacto tão grande que essas pessoas não ousam defender Israel, porque na cabeça delas, Israel, que é super gay, que Exato. é super gay, Tel Aviv super gay. Israel, que é a única democracia do lugar, todo o resto é teocracia e ditadura. Israel, que tem 1 milhão não sei se chega a 1 milhão, mas assim, centenas de milhares de etíopes, ou seja, população negra. Negros morrendo, né, dentro dos territórios palestinos. Quer dizer, tem toda uma diversidade e aqui no Brasil foi sequestrado. Não se fala disso, Não, finge que não existe. Finge que não existe. E o que Israel virou? Israel, que é, na verdade, uma partilha, chamada Partilha da Palestina, que foi uma retribuição da ONU depois do Holocausto, que matou 6 milhões de judeus, pegaram um pedaço de terra onde já moravam judeus e árabes e falou, isso aqui. No dia seguinte, teve a guerra da fundação. Ou seja, 9 países entraram contra Israel. Só que Israel sempre foi bom de militar, por isso que é tão chocante agora. Então, não é santo, não é um lugar de santos. Sim. Não é um lugar Israel está sendo colocado como branco colonizador e blá, blá. Não é um lugar de branco colonizador. Existe um problema sério na Palestina que Israel não é santo. Lógico que tem seus problemas. Sim. Tem questões profundas de a questão tempo. é que as pessoas buscam o lado perfeito. E não existe lado perfeito. Não existe lado perfeito. E nunca vai uma existir. guerra mas não é uma guerra, é um massacre. Cara, tudo é massacre. Tudo é massacre. Teve muitas guerras que Israel foi massacrado de um lado e de outro. Então, assim, não tem... Agora, o que não dá é para você defender coisas que são indefensáveis e relativizar, como tem acontecido. A pessoa fala, mas é um genocídio palestino. Cara, um genocídio aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E a palavra genocídio foi porque quiseram matar um gene. Caraca, por meio de Zaria. Essa é a história do genocídio. Então, assim, tem muita merda sendo falada. Dos dois lados. Tem muita gente, tem muito israelense rindo dos palestinos, fazendo enquete de humor. Tá errado. Agora, não fala que é um genocídio.
O genocídio é uma outra coisa. Sim. É uma máquina de morte. Ai, tem muito israelense que fazendo uma coisa que o Hitler fez. Não é verdade. Lógico que não é verdade. Lógico. Você não tem um campo de extermínio. Ah, mas estão sendo exterminados. Cara, ninguém mora lá para saber. Ninguém tá lá para saber. Você vai falar para pessoas que estão tomando um foguete na cabeça há 5 anos. Eu vi os vídeos, entre aspas, proibidos. As pessoas foram mortas com lança-chamas. Caraca, bicho. Lança-chamas. Sabe o Vesúvio? O vulcão Vesúvio? Ah, sei. E quando caiu as pessoas morreram assim com Sim, posição sim, de sim, medo? sim. Mesma coisa. Você tem, Deus me livre, um filho que morreu desse jeito. Você não vai pirar. Nossa, cara. Então, assim, De novo, bicho, é louco. não dá pra gente relativizar. Não, Agora, e as fotos de bebês. Cara, bebê, Tudo, cara. É tudo. maluco, não Então, dá assim, pra... Cara, não tem aí você vai como. dizer, pô, do outro lado também morre bebê. Verdade. Só que do outro lado, eles colocam muitas vezes a criança na linha de frente. Você não vai ver um israelense, onde o porte de arma é liberado, um israelense fazendo foto do filho dele com uma granadinha na mão. Nenhum. E lá do outro lado, tem o tempo todo. É uma cultura. Os caras crescem com essa cultura. Essa de ódio. pegada de guerrilha. E não vai melhorar. Por quê? Porque tem um puta desemprego. Entende? Você tem outros fatores que... É o que eles se apegam. Exato. Pra Então, acreditar e viver. não tem santo. É muito ruim para todo mundo. É muito ruim que também tenha sido... esse conflito tenha sido tictorizado. Por quê? Porque existem muitas narrativas e tem muita gente tratando isso como um brinquedo de rede social. E não é. As pessoas lá estão morrendo. Entende? É louco porque a rede social, do mesmo jeito que informa, claro que não, mas ela abranda. Super abranda. Tipo, Super abranda. vira um... Exato. Vira, sabe o quê? Um filme. Vira um filme. As Quando pessoas você já esquecem foi- que aquilo é realidade. Eu já fui para Israel. Eu tenho família no exército. Eu tenho gente que tomou um foguete 3 dias atrás na rua de trás, Caraca. onde a minha irmã ficou. Morreram, não sei, acho que 90 pessoas que minha irmã ficou lá uns anos atrás. Quer dizer, não é brincadeira. Tá acontecendo real. E a vida do aquilo lá. palestino também não é brincadeira. Então, assim, eu acho que tem muita gente, só que se importou o conflito. E aí a gente tem um governo brasileiro que não ajuda em nada, onde o Lula demorou, ele nem citava a palavra Hamas, não falava que era terrorista. Quer dizer, você tem um genuíno que fala que você tem que boicotar empresas de judeus, ou seja, ele está misturando as bolas e está incitando, porque ele é uma liderança, Sim. né? Você tem o samba do Hamas, você tem, quando o cara fala Cara, só Palestina dando do risada. Rio ao mar, então assim, é muito ruim o momento, aumentou 1000%, 1200% os ataques antissemitas no Brasil, Cara, aconteceu esses dias na Bahia. no Brasil, Né? no Brasil. Na Bahia, lá, você Na viu? Bahia, sim. Quebraram a loja da menina. Exato. Então, Pelo assim, amor de Deus. por quê? Porque as pessoas já se sentem autorizadas. Esse é o problema Validadas, da né? narrativa. Exato. Cara. Quando o presidente do Brasil fala em genocídio, por que eu não vou falar? Por que eu não vou falar? E, cara, Quando e o Lula é muito influente, né, no país. pelo faz amor de 4 meses que delegações da comunidade judaica estão tentando um encontro com o Lula. Sabe quantas teve, né? Deus. Nenhuma. Nenhuma. E aí, numa situação como essa, Porra, cara. cara vai- No mínimo ele tem que proteger os judeus brasileiros. No mínimo. Ninguém aqui está levantando bandeira que tem que matar palestino. Não é isso. Cara. Mas assim, você tem que ser equânime. Minimamente equânime. Ele foi receber os extraditados palestinos que vieram para o Brasil. Ele foi receber essas pessoas. E aqui não recebe ninguém. Ninguém. Pelo menos para ouvir. Não estou dizendo que ele para dar razão para um ou para Exato. outro. no final Então- ele já tomou um partido, ele já tem uma opinião. Claro, já tinha, e tá tudo bem. É. Eu acho que o cara pode ser pró-palestino, tá certo. Se o cara tem uma identificação, ele tem que ser Mas pró-palestino. não ignorar a realidade do que aconteceu. Exatamente. E você não deixa o teu povo, né, a miúda Abandonado. aqui. Então, o que está se vendo? Existe uma importação do conflito, existe uma importação do conflito nas universidades, e você vai ter alguns judeus, que eu não vou nem citar o nome, que se dizem antisionistas. Né? Antisionistas, que o sionismo é racismo, o sionismo é uma identidade colonialista e tal. Nossa Senhora. Quando, na verdade, você negar a existência de Israel é você negar a existência do povo judeu. Porque Israel só existe por causa do Holocausto. Exato. Então, assim, é meio óbvio, mas para essas pessoas não é. E aí eu acho, para a gente encerrar o assunto, eu acho incrível que você tenha judeus que defendam
não só o direito do povo palestino existir, porque isso tudo bem, eu também defendo 2 estados, mas como é que você vai constituir um estado se você tem uma liderança E outra, Israel terrorista? tentou várias vezes acordos. Exatamente. Ó, fica aqui, eu fico aqui, não deu. Exato. Fica aqui, Tem aqui. a política de assentamento Exato. que é ruim, não é boa. Sim. Só que ela está aí. É. Né? E aí quando você fala de um judeu, fala, não, isso é uma insurgência palestina, entrar e matar 1.200 pessoas é uma insurgência palestina, eu digo para essa pessoa que Se eu ouvir um judeu... um judeu falando isso, eu acho até engraçado, porque esse judeu seria o primeiro a ser morto quando ele desse de cara a cara com o Hamas. Ele ia ser o primeiro a estar no trem indo para Auschwitz. Exato. Então, esse judeu, ele na verdade é o idiota útil. É. Ele faz um papel de idiota. Tá todo mundo rindo da cara dele. Exato. Por quê? Porque ele é um trouxa que está sendo pego ali para causa dos outros, sem perceber Por uma narrativa, e se colocando na ratoeira. que ele seria o primeiro rato, É. né, a tomar na cabeça, se a gente pudesse Exato, colocar essa essa analogia. figura de linguagem, que é muito ruim, mas bom, que os nazistas usavam contra os judeus. Então, É mesmo? Não sabia. assim. Então muda um pouco, vai. Mas ele seria a primeira pessoa a ser morta. Você acha que o cara do Hamas ia entrar com uma metralhadora, uma camerinha GoPro, porque eles filmaram tudo, né? Embora muita gente tente desmentir o Hamas, dizer, não, foi o exército de Israel que matou, Hamas filmou. É. Eles fizeram a própria prova. Você acha que ele ia levantar a mão e falar assim, querido, eu também sou anti-sionista. E o cara do Hamas ia falar, então tudo bem. Então vem. Então vem. É. Imagina, ele ia ser, cara, cortado em Não ia ter nem voz, miúdos. não ia ter nem- Então é ridículo. É. É muita gente ridícula junta e com o microfone na mão, essas pessoas ganharam algum poder. Ganharam voz. Ganharam voz. Complicado. É complicado, mas, cara, assim, eu acho que o tempo vai também mostrar muita coisa. O tempo ele é o pai de muita coisa. É o senhor da razão, É. claro, de novo, eu não tô aqui fazendo proselitismo, não, os palestinos, acho que os palestinos têm a causa dele e tá tudo bem. Eu acho que tem que ter a causa palestina. Eu também sou a Também favor de 2 estados. Mas como é que você vai fazer 2 estados, sendo que um é o Hamas que tá no... Não, e outra, que e deu um a golpe de Palestina Estado. ela tem que também chegar num acordo, cara. Entre eles. Vai ficar em guerra pro resto da vida? Pois é. Uma vez perguntaram, recente, pro Pelé, quem que é melhor? Você ou Maradona? Aí ele falou, olha, ele falava na terceira pessoa, ele falava, olha, primeiro o argentino tem que decidir quem é melhor entre os argentinos. Depois ele veio falar do Pelé. Eu acho que com a Palestina é uma coisa parecida. Eles têm que se entender primeiro entre eles não se entendem. Exato. O Hamas subiu por causa de um golpe de Estado, tomou o poder. Fatah, que era uma outra divisão, já está na Cisjordânia. Aí você tem Organização pela Libertação da Palestina, que virou um outro grupo. Hoje, você tem dentro do Hamas subdivisões, Caraca. várias. Tanto é que, da Jihad Islâmica, tanto é que o desespero do sequestro é que não é que o Hamas sequestrou. Você teve milhares de civis que entraram para matar. Milhares. E que capturaram pessoas. Onde estão esses reféns? Onde estão esses reféns? E aí, para finalizar... E estão sendo recuperados aos poucos, mas, cara... Não, mas já morreu... Um monte. Infelizmente. Então, assim, as pessoas podem estar numa casa, podem estar num túnel, podem estar numa caverna. Caraca, que loucura. E de grupos que não se falam. Não é que é um grupo que sequestrou. São vários grupos. Eu não tinha essa visão. Mas as Então pessoas não têm mesmo. Então, na verdade, quando fala Hamas, são várias frentes diferentes. Você tem, se dentro do Hamas, como você tem os super assassinos, vamos dizer assim, que são brigadas, acho que é Al-Quds. Então, assim, você tem de tudo. Caraca. Deve ter gente lá Nossa. da Al-Qaeda. Deve ter... Você vê como Tinha é complexo. bandeira... E as pessoas normalizam... Aí tem os especialistas que entendem porra nenhuma e ficam, não, é isso, Sabe isso. que tinha nos vídeos que eu vi de dentro do kibbutz, bandeira do Estado Islâmico. Eles levaram bandeira e estenderam do Estado Islâmico. Então, assim, é muita coisa. É muita vertente. Agora, guarda o que eu vou te dizer. O grande mal dessa história toda são os ayatolás do Irã. São eles que potencializam tudo isso. Financiam, treinam e eles não sujam a mão. Mas eles têm cabeça de lança no Iêmen, na Síria, dentro, né, dos territórios Os palestinos. Estados Unidos já está meio que retaliando. Mas é não difícil. Né? O Irã é muito grande, eles são muito sanguinários. Grana. É grana e aí você tem várias teorias, né? Israel estava se aproximando da
da Arábia Saudita quando foi atacado. Aí, óbvio, você tem um ataque desse, o mundo árabe se fecha para qualquer tipo de acordo. E aí dizem o quê? Que o Irã é contra a Arábia Saudita. Então ele não queria que Israel se aliasse à Arábia Saudita. Então ele fez um atentado. Tem muitas histórias. A gente nunca vai saber. Isso que eu ia falar aí, pior que não tem como saber, cara. Vira uma loucura. O que a gente sabe existe um preconceito muito grande contra os judeus no mundo. Ponto. Se o José Genuíno, que falou aquela merda gigante, boicotar loja de judeus, se ele falasse, vamos boicotar as lojas dos negros, é louco. ou a loja dos homossexuais, dos gays, ou as lojas... Ele tava fudido. É. Né? Mas do judeu tudo bem. Então, é assim. E eu vi uma certa passividade da população aceitando isso, cara. Super. Doido. Caramba, como assim, mano? Só não é antissemitismo matar judeu. O resto é tudo. O resto tudo pode. Tudo é antissemitismo. Boicotar o negócio deles? Pode. Não, pode. Tudo cara, pode. começou na Europa a ter negócios sendo marcados. Sim. Que também tem uma outra teoria. Dizem que quem marcou aquelas estrelas de Davi foram agentes russos. Porque quando o russo marca aquilo, ele tira o foco da guerra na Rússia e coloca no Oriente Médio. Nossa, meu Deus. É complexo. É complexo. Mas eu espero mesmo, de verdade, que chegue ao entendimento. É claro, que pare, precisa. Pare dos dois lados. É. Porque Israel não deixou de receber foguete na cabeça. Nem antes, nem depois. E todo mundo acha que acabou. Tem 100 mil desabrigados ali que não vão voltar para suas casas. Tem traumas e mais traumas que não vão se resolver. Então, é muito ruim para todo mundo. O ideal, óbvio, é não ter isso. É não ter. Mark, cara, foi top o papo. Obrigado. Viu? Eu vou agradecer os patrocinadores. Por eu tenho favor. uma pergunta final para te fazer. Tá bom. Tá? Por favor, agradeça mesmo. Boa. Tamo junto. Ô, Tiagueira, tá tudo no esquema aí? Quero agradecer a toda essa turma que acredita no nosso podcast, acredita no nosso projeto e, graças a isso, oferece essa solução maravilhosa aqui, com esse som de qualidade, esse estúdio de qualidade, de forma gratuita, esse conteúdo rico, de forma gratuita na internet. Então, quero começar agradecendo a CMC Displays, do meu parceiro Adalto de Carvalho. Tá precisando vender mais? Então, o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, balcões, bandejas, displays e muito mais. Tá aqui o @ da CMC e o site dos caras na tela. Quando você fala de ponto de venda, muitas vezes quando você tem um balcão, aquelas bandejas, sabe? Quando o pessoal chega, consegue fazer degustação e tudo mais, isso muda o jogo. Muda o jogo porque você traz mais experiência para o cliente. Aumenta seu ticket médio, aumenta a sua recorrência, aumenta a consciência de marca, o branding que se faz. Isso faz muita diferença, cara. E aí você olha aquilo, cara, é muito barato, é um valor super acessível, que muda o jogo, faz o seu cliente ficar mais tempo dentro do seu PDV, no seu ponto de venda, sua loja, traz uma experiência super legal pro cara, o cara gosta, normalmente o consumidor, ele gosta dessas degustações, dessas experiências extras que são apresentadas dentro do PDV. E aí, você fala, tá, para onde eu vou, onde eu compro essas coisas? Cara, a CMC Displays tem tudo isso prontinho para você, um preço super justo, os caras têm trocentas soluções, são vários e vários produtos, e ainda, se você quiser personalizar com a tua identidade visual, a tua marca e tudo mais, cara, os caras fazem tudo isso e entregam pronto. Então é muito fácil, muito simples e não tem porquê você que trabalha em PDV, num ponto de venda, tem uma loja, um quiosque, interage direto com o cliente, não tem porquê você não testar essa possibilidade, porque quando você testar, você nunca mais vai parar para você ver, porque você vai sentir na prática lá como isso influencia os seus resultados. Então, se precisar de qualquer coisa, é só clicar em qualquer lugar dessa tela e entrar em contato com a CMC. Tá bom? Tamo junto. Vamos falar agora da SMB Store, do meu parceiro Alonso. Desde 2018, a SMB tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, suas vendas e o teu financeiro. Tudo isso, gente, com um sistema acessível e fácil de usar. O site e o @ dos caras estão aqui na tela. E quando a gente fala de empreendedor, a gente sabe que, cara, a gente pequenininho, o PME, né, que o pessoal fala, pequeno e médio empreendedor, tem uma dificuldade muito grande de gerenciar o teu negócio no começo. Muito porque faz no papel de pão, faz no Excel ou nem faz direito. Precisa ter um sistema logo de cara, gente. Isso é imprescindível. Logo para começar, tem que ter sistema. Ah, mas o sistema é muito difícil de implementar. Esquece isso. Existem sistemas muito fáceis de usar, muito fácil de implementar, baratíssimo, o valor de um prato feito aí na tua região. Então, cara, não tem desculpa. É facílimo de usar, como se fosse tão fácil quanto usar uma rede social. Você já começa a trabalhar do jeito certo, você pavimenta a estrada para justamente crescer de forma sólida. Então, cara, é essencial você ter um sistema que já começa a estruturar a tua empresa para crescimento. Senão não adianta reclamar, falar que as coisas não dão certo, o dinheiro não sobra, se você não fizer a tua parte. E se você não tem um sistema ou tem um sistema que não funciona para você, considere a SMB como parceiro. Eu conheço os caras são muito bons. Eu uso o sistema da SMB para o Além do CNPJ e posso falar para vocês que, cara, para os PMS, para os pequenos empreendedores, não tem outro igual. É o melhor
sem dúvida, para você que está começando. Então, clique em qualquer lugar dessa tela e fala com a SMB e depois volta para me agradecer, tá bom? Tamo junto. Agora vamos falar da agência R-Plan, do meu parceiro Rodrigo Álvares. A R-Plan oferece solução completa de marketing digital para negócios. Cuida da marca com olho de dono. Olha que impressionante isso aí e eu vou falar já já sobre isso. Desde a criação de site, gestão de anúncio, planejamento estratégico, social media e SEO. Rodrigo Álvares, o arroba dele na tela e o site da R-Plan. Quando a gente fala de marketing digital, o empreendedor muitas vezes quer colocar a mão na massa. E tudo bem, faz parte, funciona, mas a gente tem que entender que até um certo momento isso vai, mas a partir de um determinado momento da sua trajetória, cara, você começa a perder a mão, porque você começa a dar certo, você tem inúmeras coisas para fazer e, naturalmente, o marketing digital fica de lado. Por mais que é o motor da geração de leads da tua empresa, mas você está fazendo trocentas outras coisas. E aí, quando você pensa em terceirizar, você fala, pô, vou pôr na mão de alguém. Mas isso é mó BO, cara, as agências e tudo mais. Se você não teve uma experiência negativa, possivelmente você vai um dia ter, porque a agência é complicado. Eu entendo isso, porque até achar uma agência séria, e às vezes a agência é séria, mas o gestor de tráfego é complicado e etc. Cara, você precisa ter uma segurança. E aí que o Rodrigo teve uma ideia sensacional. O Rodrigo criou uma agência que ele faz um trabalho personalizado para empreendedores, com olhos de dono, que é um dos slogans dele, que realmente o negócio é isso, porque eu posso afirmar, porque eu sou cliente dos caras, e posso falar que, cara, tudo que eu penso em marketing, eu chamo o Rodrigo para trocar uma ideia, o cara faz parte da minha estratégia, do meu planejamento estratégico. Tudo que eu penso para os meus negócios, eu troco uma ideia com o Rodrigo, a gente monta junto e põe para rodar. O cara tem um atendimento excepcional. Se você já teve problema com a agência, se você está precisando terceirizar o marketing, se está precisando melhorar a qualidade da tua geração de lead, a qualidade da tua presença online, troca uma ideia com a R-Plan, troca uma ideia com o Rodrigão, volta para me agradecer depois, não esquece, mas realmente os caras são muito bons e isso faz uma diferença tremenda. Tamo junto aí, Rodrigão. Agora eu quero falar da WJR Consult, do meu parceiro Valenstein Jr., gestão financeira descomplicada para empresários. WJR Consult e o site dos caras aqui na tela. Pensa o seguinte, muitas vezes a gente que é empreendedor tem um monte de dificuldade que muitas vezes na internet está lá a solução completa, fácil de implementar, mas a gente não tem confiança. Hoje em dia, tudo está na internet. Mas se você procurar como fazer um bolo de laranja, vão aparecer 60 receitas diferentes. E aí a dúvida que fica hoje com essa disponibilidade exacerbada de conteúdo é qual é a receita que eu sigo? Qual é a receita que gera o melhor bolo de laranja? Qual é a receita que vai fazer eu ter a melhor experiência e o melhor produto no final? E é isso que faz as pessoas se confundirem. Excesso de conteúdo sem credibilidade. Então, quando você precisa de uma gestão financeira completa, profissional, uma planilha que com poucos dados que você adiciona, ela te traz visão completa sobre o seu negócio, uma consultoria que com algumas horas de assessoria você consegue já mudar o patamar do seu negócio de forma imediata, com muito trabalho, claro, não existe fórmula mágica, mas que você tem um direcionamento correto, do jeito certo, do melhor bolo de laranja, como eu falei, pode ter certeza que as coisas começam a mudar na sua empresa, porque gestão financeira é algo essencial, crucial e, cara, se você não fizer, ou você vai quebrar, ou você vai ficar patinando e vendendo o almoço para comprar a janta pro resto da vida. Então, gente, tem que ter uma empresa que te assessore. Então, quem é a pessoa certa? Qual é o bolo de laranja correto? E eu posso afirmar para vocês com propriedade, conheço os caras, conheço o Valenstein, a WJR é uma empresa sensacional, não é à toa que os caras estão entregando resultado em cima de resultado, estão crescendo de maneira sensacional, justamente porque os caras são muito bons, os caras têm inúmeros produtos, planilhas prontas, assessoria, consultoria, eles conseguem oferecer soluções desde o pequenininho, você que está sozinho, você que tem poucos funcionários, até você que é gigante. É muito bom, com preços extremamente justos e que vai fazer a diferença no seu negócio. Contrata a WJR, conhece os produtos deles e depois volta para me agradecer, porque vai fazer diferença real no seu negócio, aplicável. Você vai ver e depois você me conta, tá bom? Tamo junto. Agora eu quero falar da Nova Depósito, materiais para construção, do meu parceiro Márcio Novaes. Há 26 anos eles estão atendendo desde pequenas reformas até grandes construções, do básico ao acabamento. Tá aqui o site dos caras na tela e o arroba. Construção civil, gente, construção civil é um BO. É um BO, não adianta. É um BO porque são muitas coisas, muitas empresas, uma mão de obra difícil de gerenciar e, em paralelo também, a gente tem uma dificuldade muito grande porque a compatibilização entre fornecedores é essencial, porque um trabalho influencia na de todos. Então, por isso que, naturalmente, a construção civil tem problema. E aí, quando você avalia essa construção civil, você fala o seguinte, tá, como que eu consigo minimizar os impactos e os problemas? Um jeito, e aí eu vou te dar o pulo do gato, um jeito é você ter fornecedores e parceiros
que sejam sérios, fiéis, leais, corretos, éticos, que te avisam quando dá problema, que dão assessoria, que dão um bom atendimento, um bom pós-venda. E isso, por mais que pareça ser óbvio, é extremamente complexo na construção civil, porque o nível do atendimento da galera é péssimo. Então, Nova Depósito é uma empresa que eu conheço, é aqui da ABC Paulista. Os caras atendem não só a ABC Paulista, São Paulo, mas também Brasil inteiro, a depender do tamanho da obra. E os caras têm um atendimento fora do comum. Só clicar em qualquer lugar dessa tela, chamar os caras, trocar uma ideia, fazer um orçamento. Você vai ver que os caras são bons de negócio. No final, você vai voltar para me agradecer, porque no meio da construção, no meio da tua reforma, quando você começar a enfrentar todos aqueles BOs, você vai ver que a Nova Depósito vai estar ali te ajudando. Para muitas vezes, desfalcado por outros fornecedores, a Nova Depósito vai estar te dando um help ferrado. E isso vai ajudar demais e vai favorecer a sua construção, favorecer a tua reforma de maneira muito mais tranquila. Tamo junto, Nova Depósito, tamo junto, Marcião. Agora vamos falar da Avante, do meu parceiro Marcelo de Souza. Protegendo vidas e impulsionando negócios. Sua parceira de excelência na segurança e medicina ocupacional. Segurança do trabalho e medicina ocupacional. Está aqui o site da Avante e o @, dos caras. Gente, exame admissional, periódico, demissional, saúde, segurança, tudo isso com foco no trabalho de e-social, né, que o e-social veio trazendo uma baita de uma complexidade, apesar de necessária para o universo das contratações, PGR, LTCAT, PCMSO, treinamentos de brigada, primeiros socorros, AVCB, treinamento de plataforma elevatória, treinamento de empilhadeira, paleteira, trabalho em altura, utilização de EPIs, todas essas NRs. Cara, os caras oferecem tudo. Isso é uma burocracia gigantesca para uma empresa. E uma empresa que, quando a gente começou a crescer, cara, isso foi um BO para gerenciar. Então, quando a Avante chega lá, a Avante não só oferece tudo isso, como todo mundo oferece, mas oferece isso atrelado a um diferencial sensacional que foi crucial para a gente. Assessoria, consultoria. Os caras começaram a ajudar a gente a gerenciar isso. E dali em diante, quase 3 anos trabalhando com os caras, nunca mais isso foi um problema, porque sempre está organizadinho. Então, se isso para você não é realidade, considera você ter uma empresa que te ajude realmente na assessoria e organização de tudo isso. E a Avante é esse parceiro. Clique em qualquer lugar dessa tela e troca uma ideia com os caras, tá bom? Tamo junto. E agora eu quero falar da Inspira Capital, do meu parceiro Fabiano Brito. Gente boa, Fabiano Brito. Operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. Está aqui o @ da Inspira Capital e o site da Inspira Capital. E, cara, quando a gente fala que o empreendedor começa a crescer, estruturar um negócio e tudo mais, você começa a ver que muitas vezes eles começam a bater cabeça no básico. Às vezes não conta pagar receber porque não faz do jeito certo, não estrutura as informações certas, porque quando você não lança as informações corretas, você não consegue ter um DRE estruturado. Sem DRE você não consegue ter visão financeira. Sem visão financeira você não consegue tomar decisão estratégica. Sem informação financeira você não consegue precificar direito. Você não sabe se você pode comprar uma máquina ou não, se é hora de comprar um carro ou não. Cara, você está entendendo o quanto o início influencia no todo? E muitas vezes você não sabe como resolver isso. E a solução é simples, é mais barata do que você pensa. Em vez de contratar uma pessoa para trabalhar com os pagar e receber, que muitas vezes não vai ter esse pool 360 de atendimento, porque o cara vai saber fazer isso e isso muito bem, mas o resto é difícil mesmo, né? Uma pessoa completa. Quando você contrata uma empresa que consegue terceirizar isso, ele tem vários profissionais que, fracionados, conseguem te entregar uma solução completa, segura, porque eles não têm acesso a banco, eles no máximo aprovam, colocam, né, programam pagamento, quem aprova é você. É uma solução super simples, eles já fazem do jeito certo, te apresentam não só um fluxo de caixa estruturado, quanto um DRE bacana, tudo isso em Power BI, cara, é sensacional. E aí você fala, quanto custa? Igual ou mais barato que um único profissional na tua empresa que vai estar lá fazendo aquilo de maneira mais ou menos. Então, cara, não sei porquê, é tendência, é futuro, todas as empresas vão se adaptar, somente grandes e grandes corporações vão ter estrutura própria, porque do contrário não vale a pena. E se para você isso fez sentido, estuda a possibilidade de colocar um BPO financeiro na tua empresa e se faz sentido e você não sabe para onde ir, a Inspira Capital é uma baita empresa. Eu conheço o Fabiano, o cara é muito bom no que faz. A Inspira Capital é uma baita de uma empresa. Não só oferece soluções de BPO financeiro, mas também gestão de RH e tudo mais. Inclusive, sou cliente dos caras na gestão de RH e é sensacional. Então, troca uma ideia com os caras, clica em qualquer lugar dessa tela, fala com o Fabiano lá, depois volta para me agradecer, porque os caras vão se pagar no primeiro mês, tá bom? É isso aí, gente. Tamo junto. Obrigado aí por acreditar no projeto. Vamos que vamos e sucesso. Mark, continuando aqui contigo. Cara, pergunta final. Manda. Vou bater na madeira para fazer essa pergunta. Imagina que você sai daqui, pega o carro, vai para tua casa
E aí, por acaso, você enfrenta um acidente e vai desce para uma melhor. Por isso que eu tô batendo na madeira. Não sei se eu vou pra melhor, ultimamente tem muita gente praguejando. Né? Então, tô batendo na madeira porque esse exemplo, né, é só para trazer o peso da pergunta que eu quero colocar aqui. Cara, se essas fossem suas últimas palavras, qual mensagem você deixaria, cara? Filhos, amo vocês. Caraca. Caraca. E o Woody desce da pia também. Que ele ia aproveitar pra, né, comer a comida que eu deixei. Não, claro. O que é mais importante? Fortíssima essa frase. Não, mas, cara, o que é mais importante do que isso? Ai, desliga o Excel. Ai, eu te respondo e-mail. Vai viver a vida. Ai, casa na praia. Foda-se. É isso aí. Se você não tem tua família com você, foda-se. Top. Entendeu? Desculpa o palavrão. Cara, eu tô total, Mas cara. é isso. É isso. Eu amo vocês. E é isso. Sejam felizes. Caraca. Vai chorar, mano? Caraca, mano. Papai fresco. Eu tô babão, hein, Papai cara. fresco. Cara, Marco, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Posso deixar minha arroba de contato? Claro, na verdade, a gente já colocou. Então tá bom. Quer ver, ó? É isso aí, ó. Ah, tô vendo. Mas qual que... Ó, e na descrição do vídeo... Aí, ó, Mark Tawil. Aqui, ó. Isso. E na descrição do vídeo tá aqui, ó, o arroba dele. No Instagram, no LinkedIn. Tudo. Em tudo. Coloco todos lá. TikTok, eu tenho um grupo também no Telegram. Caramba, que legal. Tô no OnlyFans também com essa roupa. Hoje a rede social que você mais produz conteúdo é o LinkedIn e também um pouco do Instagram. Boa. Mas eu quero me aventurar pelo TikTok. Sucesso. De verdade. E pelo YouTube. TikTok você tem, não? Eu tenho arroba, apaguei os videozinhos que eu tinha e meus filhos estão curtindo e seguindo. Então, meu TikTok... Já tá voando, já tá andando. Segue um monte de blogueiro que eu não sei quem são. Você não sabe quem é. Não, mas legal, cara. Eu vou, inclusive, nos vídeos dos cortes, a gente marca lá no TikTok. Fechado. Mais uma vez, Mark, obrigado por aceitar o convite. Felipe. Você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Curte, compartilha, clique em todos os botões aqui para engajar. Vamos para cima. Obrigado, sucesso. Até a próxima. Valeu!